Atitude diferente. Olá, caríssimo, caríssima. Seja novamente bem-vindo, bem-vinda a esse nosso podcast do Atitude Diferente. E vocês aqui comigo, Givanildo de Paula e Evandro Domingos. Seja bem-vindo. Eu mudei o Maciel. Você mudou o Maciel? Porque o Maciel é muito formal demais. O Domingos. Domingos é mais moleque, assim. Então. Evandro Domingos. Seja bem-vindo, meu cara. Muito obrigado. Temos hoje aqui também nosso Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Cuidando hoje aqui da nossa parte técnica. E o Galindo, o nosso aviador, hoje com seus afazeres, não poderá participar conosco. E é hoje para nós, do podcast Atitude Diferente, uma grata satisfação. Estamos com um ilustre convidado, o Maicon, o nosso secretário do município de Campo Grande, da Secretaria de Juventude. Né? Seja muito bem-vindo, Maicon. Obrigado, Givanildo, Evandro, toda a equipe aqui pelo convite. Sempre um prazer falar sobre juventude, sobre a Secretaria da Juventude, uma secretaria que ainda não é muito conhecida de grande parte da população, mas muito em breve todos saberão do que a gente tem feito lá para ajudar os jovens. Muito bem, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. E está aqui também com o Maicon, o Rony, né? O Regis e o João Paulo, sejam bem-vindos. é uma dupla de dois. Uma dupla de dois ilustres, muito bem-vindos também. E trazendo hoje aqui para aqueles que nos acompanham, para aqueles que poderão beber um pouco do conhecimento do Maicon, que já de antemão fiquei muito feliz em saber que ele é um sociólogo, né? Uma área extremamente importante para analisar as questões sociais, para analisar a evolução das relações sociais ao longo da história. Então, com certeza, uma pessoa que poderá nos ensinar muito hoje e, sobretudo, com essa experiência já angariada na Secretaria da Juventude. Tá? Muito bem-vindo. Passo, então, a palavra ao nosso ilustre Evandro, Muito para obrigado. que ele que foi que se dirigiu ao nosso secretário para fazer esse convite, para que ele possa, então, fazer também aí os seus comentários iniciais e começar a entrevista com o ilustre secretário. Muito obrigado, Givanildo. Eu caminhei com a juventude também durante muitos anos dentro da igreja, dentro da Pastoral da Juventude, e aonde eu vou, às vezes eu sou lembrado até como Evandro da Juventude. Eu tenho amigos que há muito tempo eu não vejo, mas tá no WhatsApp dos caras, Evandro da Juventude ainda, apesar de estar velho já hoje. Apesar de não ser muito jovem. Não, já passei dos 32, e 3, e 4. Não parece não. Depois que trintei, nunca mais conto. Exatamente. Mas eu fico muito legal, muito feliz assim, de ser lembrado por muita gente das igrejas, dos bairros onde eu vou, né, de ser lembrado como Evandro da Juventude. Ou na Coab, ou no próprio região do Centenário, o Aero Rancho aí, Tijuca, Nova Lima, encontrei uma menina, esqueci o nome dela agora, me perdoa. Mas ela lembrou justamente da época da Pastoral da Juventude, onde eu frequentava Nova Lima, dando informação, essas coisas, através da igreja. E eu sempre quis tratar sobre o tema da juventude aqui no podcast, e nada melhor, até foi uma amiga em comum, que é a Duda, né, que estava conversando, falou assim, o secretário da juventude, não sei o quê, né? Ela me mandou mensagem. Exatamente. Assim, tá. Aí combinamos, graças a Deus estamos aqui hoje. E eu quero saber de ti, assim, para começar, você é de Campo Grande mesmo? Que região que você cresceu? Sou campograndense, nasci aqui 15 de janeiro de 86, tenho 37 anos. Novo ainda, bebê. Tenho muito orgulho. A mulher dele tá bem, você viu? O cara não tem uma rua, o cara não tem um cabelo branco, não tem nada. Não traz preocupação. Não, tá bem. Os filhos não dá pra trabalhar. Não tem problema com o jovem na cidade. Não. Beleza.
Eu nasci ali no Copa Sul, cara, Vila Nácer, Santa sei. Luzia, estudei no Fausta Garcia Bueno, que é a escola estadual, estudei no Licurgo de Oliveira Basso. E assim, minha vida é mais comum do que a média. Eu venho assim das classes assim, mais comuns mesmo. E tenho muito orgulho disso. Eu tenho costumo palestrar para jovens. Falar assim, ó, tem 3 tipos de família para um jovem nascer hoje. Você nasceu numa família que te dá tudo. Isso é bom e é ruim. É bom porque ninguém quer ver um filho passar por necessidade de tipo algum na vida. Então você nascendo num lugar que o teu pai paga a escola, a melhor escola que puder, te dá a melhor roupa que puder, te dá a melhor viagem que puder, é o que é o tipo ideal de família que a gente deseja que todo mundo tenha um dia. Ter a condição de dar para o teu filho aquilo que você acha justo e necessário para aquele momento, que seja tudo do bom e do melhor. Tem outro, isso é 3% da população nasce numa família assim. Tem uma parte muito grande hoje em dia que nasce numa família que te dá o necessário. E eu nasci numa família que me dava o necessário. O que é dar o necessário? Te dar uma casa, comida, roupa lavada, uma escola estadual ou municipal para você estudar, te dar uma coberta, né? Eu acho que isso já é necessário para um jovem progredir na vida. Ele estar numa casa que não chove, que ele tenha 3 refeições por dia. E graças a muitos programas de inclusão da parte mais pobre da população, programas como Bolsa Família, isso ajudou muita gente, né? Assistência social tem que ter entrada e tem que ter saída. No Brasil, a gente tem que discutir como que vai ser a saída. Mas nós tivemos uma entrada nos últimos anos, nas últimas décadas, de pessoas que não conseguiam comer nesse país e hoje eles estão comendo. Então, eu já venho de uma geração que não tinha Bolsa Família, então se eu precisasse daquilo para além do necessário, eu tive que trabalhar. E comigo aconteceu de uma maneira muito triste. Existe também um terceiro grupo, que são jovens que eles não nascem num berço que dá o necessário. Eles têm que abrir mão de sonhos da juventude para ir para a rua trabalhar, porque eles têm que comer no outro dia. Eu sou irmão mais velho de 5, Maicon, Daniele, Ariane. Na 4ª gravidez da minha mãe veio o Gabriel e a Gabriela. E minha mãe engravidou de mim muito cedo, muito nova. Tanto que parou de estudar muito cedo também. Minha família veio da roça. As minhas tias eram formadas para serem donas de casa e os tios foram para a rua trabalhar, sem formação, sem orientação, muitos deles nem tinham carteira de trabalho. E essa é uma vida muito comum na periferia, né? Você vem para trabalhar do que tiver. E minha família tem essa origem. Acontece que meu pai morreu e eu sou irmão mais velho de 5. O que você vira? Com 11, 12 anos, quando você é o irmão mais velho e perde o pai. Você tem todo aquele sonho de crescer, comprar suas coisas, trabalhar e prosperar, que é interrompido, porque você tem que ir para a rua trabalhar para comprar comida, né? A cada avó. Depois de um tempo, minha mãe se casou com meu padrasto e um jovem também, mas pouco estudo, e trabalhava descarrega caixa no mercado, ganhava R$200 por mês. Quando eu falo isso para a juventude, eu falo, cara, 200 é muito pouco, mas estou falando do final dos anos 90. Quem está nos assistindo lembra, no final dos anos 90 era R$1.000, era um salário mínimo, algo em torno de R$200. Então, para exemplificar como seria minha família hoje. Uma mãe que é dona de casa, cuida de criança, um pai de família, no caso já o meu padrasto, trabalhando, ganhando R$1.300. Como é que sustenta uma família de 7 pessoas? Maicon, Daniele, Ariane. Na 4ª gravidez da minha mãe foi gêmeos, o Gabriel e a Gabriela. Então, assim, cortava a luz, todo mundo por casa da minha avó. Cortava a água, balde na Dona Maria. Acabava o gás, lenha lá no fundo. Morávamos numa casinha de madeira, no fundo do quintal, onde o tio do meu padrasto deu essa casa pra gente morar, não para pagar aluguel nem nada, para cuidar, para ninguém invadir o terreno, para vocês entenderem qual era o valor dessa casa. Muito pequeno, 5 crianças dividindo o mesmo quarto, não tinha guarda-roupa, era uma tábua. As roupas sempre foram em cima de uma tábua. Frio, a gente fala assim, frio, já dorme todo mundo junto, né? Eu dormi na beliche. Então, se alguém tiver que passar frio, quem que passa frio? Mais velho. Quando tinha 1 litro de leite, quem que toma? Isso na década de 80, você tá falando? No 90. No 80, eu nasci em 86. Tô falando isso era 96, 97, 98. Quando tinha 1 litro de leite, quem toma são as crianças mais novas. Só que a criança mais nova lá em casa eram os gêmeos.
A Ariane, de 3 anos, já não tomava leite. A Daniele, de 5, eu não tomava. Eu, com 8, 9 anos, não lembro de ter sentado assim, vamos tomar um café da manhã. Não era a minha realidade. Não era a minha realidade. E sabe o que eu achava? Ótimo. Eu não conhecia uma vida diferente, então minha infância foi muito feliz. Quando você... Falar em comprar uma bicicleta, então, nem pensar, né? Nossa, tá doido, assim, não dava bicicleta. Roupa. Você não troca, você não compra roupa. Eu falo para um jovem assim, você já foi no teu pai, na tua mãe, falou, me dá 10 reais? Algumas vezes ele dá, outras vezes não. Eu falo, tá, então você já é mais rico que eu. Que eu nunca olhei para minha mãe e falei, mãe, me dá 10 reais? E ela me deu. Eu já não pedi porque eu sabia da realidade ali em casa, assim. Pouco dinheiro para tudo. Inclusive, eu achava que isso era normal. Eu não sabia que um jovem poderia dedicar o tempo dele a estudar, pensar numa profissão, pesquisar coisas. Hoje tem a Secretaria da Juventude, a gente tem uma série de formações. Eu falo, gente, hoje vocês têm coisas. A internet está aí para ajudar quem quer que tenha acesso à internet, pode fazer qualquer qualificação na internet, gratuita. Eu não tinha essa projeção que um dia eu pudesse ter um carro zero. Eu não tinha uma projeção que um dia eu pudesse morar no apartamento da Plaenge. Eu tenho um carro zero, eu moro no apartamento da Plaenge, no centro da cidade. Eu não imaginava que aquilo que eu via na TV, inclusive era uma TV preta e branca lá em casa, era um mundo que era acessível para mim, porque aquela estrutura de sempre faltar as coisas era o que era comum na minha cabeça quando eu tinha 10, 11. Só que quando você tem 13 anos, você vai entendendo um pouco mais da tua responsabilidade. Você começa a olhar na escola um menino que tem um boné melhor que o teu, um menino, porque assim, roupa pra mim vinha lá do meu primo Hudson, que era um lado da família que tinha mais condição. Então eu cresci com resto de roupa, resto de tênis, porque isso pra mim era normal. Eu não sabia o que é. Tá acabando a roupa das crianças, vamos levar eles lá na Riachuelo. Sabe o simples que é levar na Riachuelo, que é o lugar que é mais barato? Eu não tinha acesso ao simples, ao básico. Aí eu descobri uma coisa, eu vim de um tipo de juventude que teve que abrir mão de sonhos para conseguir ir sobrevivendo. Você falando em sonho, Michael, inclusive eu e o Evandro, vemos essa realidade do lado meio oposto a você aí ali na Jardim Centenário, mas nem sonho exatamente a gente tinha, Não sabe o que é sonhar, não tinha essa perspectiva de o que eu vou ser quando crescer. Ninguém parava para pensar o que não sabe o que é sonhar. não Sabe o que é pior? Eu vendia picolé na rua, foi o meu primeiro emprego, ganhava ali 3... Colégio ali. Picolé 3, 4 reais por dia, porque aí já era o quê? 3 reais no dia. Antes de acordar para ir para a escola, eu ia na padaria, comprava pão, leite e mortandela para ir todos os irmãos comiam antes de ir para a escola. A gente não tomava café da manhã antes de ir para... Não tinha. O que você tinha que fazer? Comer merenda na escola. Então eu comia merenda na escola e ia comendo pro final da fila para merendar 2, 3 vezes, porque muitas vezes a merenda da escola era melhor que o almoço que eu tinha. Pensa uma família com 1.300 hoje. Você vai no mercado e assim, o poder do real caiu muito. Naquela época, o poder do real era muito maior do que hoje, só que era 200 reais. Então você tinha que escolher água, luz, leite para as crianças. Acabou ali, se não é um tio doar, um padrinho tá fazendo um aniversário. Quando tinha um aniversário de um irmão meu, era assim, doação de 30 reais de um, 20 reais do outro, tu leva copo, e aí faz o aniversário dos gêmeos lá dentro. Mas parece que a realidade, né, a sua região do Copa Sul que você falou, né? Quando era criança e tal, né? Eu nasci na região do Copa Sul, mas essa casa que eu morava era no bairro Progresso, aqui na... tá. Então parece que... Perto da Costa Silva. Aqui em cima, aqui. Perto aqui. Então parece que assim, as realidades não se distanciavam da década de... Cara, porque assim, você tá falando essas coisas, eu tô lembrando muito da nossa infância. Sim, muito parecido. A nossa infância era justamente, e adolescência era justamente isso. O importante é você ter um emprego para trazer dinheiro pra dentro de casa. Então, Só isso. Não era um progressivo de... Eu palestro, eu costumo dizer qual é o tipo de estímulo que eu recebia. Quando eu virei picolezeiro, eu reparava o seguinte, se eu andasse muito, eu vendia mais picolé. Se eu andasse pouco, eu vendia pouco picolé. Eu comecei a calcular quantas horas eu andava no sol e quanto aquele dinheiro ajudava a tomar café da manhã. Café da manhã, eu trabalhava para comprar café da manhã. Quando eu voltei um dia com o carrinho, eu passei em frente a um espetinho, estava escrito assim, precisa de atendente. O que é atendente? Atendente?
atendente é garçom, é alguém que atende, cara, isso é fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar hoje o carrinho lá na Quintino Bocaiúva, que era a rua que eu deixava, e eu vou voltar a pé, depois eu volto lá e vou perguntar lá para alguém que é atendente, se eu posso trabalhar. Lembrando para todo mundo que é uma época que todo mundo contratava um guri, não tinha registro, não tinha nada, pagava por semana ali, 20, 30 reais, sem conversar com o pai, com a mãe, e tá tudo bem. Deus toma conta. E aí eu voltei nesse dia, já era noite, falei pro atendente assim, falei, como que é atendente? É para fazer o quê? Ele falou, você tem interesse? Você tem experiência como atendente? Eu falei, mas faz o quê? Ele falou, preciso de atender aqui. Eu falei, faz tudo aqui. Aí ele falou assim, é pra você? Eu falei, é pra mim. Eu falei, falo com quem? Ele falou, comigo mesmo. Era um espetinho, não chegava a ser um restaurante, era muito pequeno, tem até hoje lá. Aí eu falei assim, é pra vaga de atendente. Ele falou, você tem experiência de atendimento? Eu falei, não, eu tenho experiência com vendas. Ele falou, o que você já vendeu? Eu falei, eu vendo picolé. Aí ele falou, você vende picolé na rua? Eu falei, que eu já trabalhei, só isso. Ele olhou pra mim e falou assim, atendente nunca. Falou, você lava a louça? Eu falei, você paga quanto? Né? Eu já devolvi a pergunta. Ele falou, pago 30 por semana para lavar a louça. Aí comecei a calcular. Dividido por... Eu falei, abre domingo? Ele falou, não, segunda a sábado. R$5 por dia. R$5 por dia eu não ganho vendendo picolé. Às vezes no sábado, que eu vendia de manhã à tarde, eu consegui ganhar 8. Mas durante a semana eu ganhava menos, andando muito. Tipo, ia na frente da exposição, parava lá, vendia. Ia lá na porta do camelódromo, parava, vendia bastante. Sábado eu rendia mais porque eu conseguia trabalhar de manhã à tarde. E aí eu falei pra ele, olha, louça eu lavo. Falou, vai lá na sua casa, pergunta pra sua mãe se você pode mesmo. E era assim mesmo. Isso eu tinha passado. Ainda. Tipo, 14 anos. 14 anos. Tava no 8º ano do... Adolescente. Estava no colégio Coração de Maria. Ah, ali. tá lá em cima das irmãs. Você trabalhava na cidade aí, mano? Você trabalhava? Com 14 anos? É? Eu era mirim com 14 anos. Você era mirim? Oh, Você tava num patamar bom, então, hein, mirim? não, mas isso foi por conta assim, que minha mãe virou cozinheira na escola, escola pública, e meu pai começou como ajudante de eletricista na Enersul, que era uma estatal antigamente, que hoje é Energisa, né, mas não é estatal. Então, aí meu pai, através da Energisa, da Enersul, minha mãe cozinheira, ficou sabendo esse negócio de mirim, coisa que a gente não tinha, cursos que tinha. O acesso à informação era muito difícil, né? Sabe o que vocês fizeram lembrar? Eu falei Coração de Maria. Essa escola foi muito importante para mim. Então, isso que eu ia falar. É de uma congregação das Irmãs de Jesus Adolescente. E nós crescemos com elas. Essa escola foi importante para mim porque eu me risco a dizer que eu devo tudo que sou, o que eu tenho e o que eu terei a essa escola. Porque lá você tinha que ficar na fila. Lá você tinha que fazer uma oração antes de ir para aula. Lá você tinha um senso de disciplina muito importante. Lá você tinha um senso de respeito ao próximo muito importante. Talvez se eu tivesse estudado em outra escola, eu não teria me desenvolvido como eu desenvolvi estudando ali. A escola Coração de Maria, eu devo tudo que sou, que eu tenho. Ensino médio você fez lá? Não, lá não tem. Não tinha ensino médio. Hoje tem. Lá era até o 8º ano. Antes era até a oitava série. Eu sou da época que do 8º ia pro primeiro ano do ensino médio. Agora é nono. Mas ele é administrado justamente, na sua época também era administrado pelas irmãs já? Sim, a mesma diretora até hoje, a irmã Neiva. A irmã Neiva, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu tenho a minha infância e o começo da minha adolescência, eu devo muito a questão da espiritualidade também às irmãs de Nós adolescentes. devemos muito, Eu devo muito. Não posso falar tudo, porque muita gente me ajudou na minha trajetória, outras escolas, outros professores. Mas devo muito ao Coração de Maria. Devo muito. É uma escola, assim, que eu hoje tenho condição de pagar a escola particular para os meus filhos. Mas se o Coração de Maria fosse na porta da minha casa ou próximo, eu ia colocar meus filhos para ter essa experiência de estudar lá. Lá é diferente. Só quem estudou lá sabe. Clima, quando chega Natal, quando chega as festividades, lá você entende, e lá eles não ficam doutrinando você para ser católico ou evangélico, não. No caso é uma escola católica, muitos evangélicos estudavam lá. É porque o ambiente, cara, o ambiente é que molda a cabeça do jovem. Lá que eu aprendi a ter respeito, não posso brigar, não posso falar enquanto o professor está conversando. E isso é o que a gente tem que ver. Quais são as escolas que são boas? Quais são as escolas que são modelo? O que acontece de diferente nessa escola para o aluno sair de lá diferente? Como que a gente pode exportar isso, né? Eu vendia picolé na rua, estava lá no
no Coração de Maria. Quando aquele senhor me ofereceu a oportunidade de ser lavador de louça, comecei a lavar louça. Parei de vender picolé e fui lavar louça. E, assim, hoje eu tenho um carro bom, moro num lugar bom, tenho um emprego muito bom, eu tenho, assim, uma vida, 80% dos sonhos que imaginei ter na minha vida, eu já realizei. Estudei em lugares muito bons, tenho 3 faculdades em São Paulo, no Brasil, fiz curso fora do país, Portugal, Espanha, Itália, França, conheço vários países, já ganhei premiações, é a segunda vez que eu sou secretário municipal, eu fundei a Secretaria da Juventude em 2017, e assim, sempre quando eu converso com o jovem, eu falo assim, olha, a minha vida mudou, não foi quando eu comprei um Civic Zero, paguei a vista, não foi quando eu fui morar no apartamento da Plaenge, lá no Jardim dos Estados, onde eu moro. Minha vida mudou. Não foi quando eu fiz a primeira, segunda e terceira faculdade. A minha vida não mudou naquilo que o mundo vende como o sonho ideal que as pessoas têm que ter. Porque é uma geração de pessoas que querem, jovens, principalmente, querem comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem eles não conhecem. Eu vou repetir. Hoje é uma geração de jovens que quer comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem ele não conhece. Você sabe o que esse tipo de comportamento gera na vida do jovem? O desconhecimento do próprio valor. Quando ele não conhece o próprio valor, ele tem vergonha de trabalhar em algo que não dá prestígio. Ele tem vergonha de juntar pouco dinheiro. Ele tem vergonha da origem, ele tem vergonha do pai e da mãe, ele tem vergonha de tudo. Porque ele quer ser parecido com o que ele vê na rede social. E na rede social todo mundo só publica o que é bom, inclusive muita mentira. Então, o que foi fundamental é eu, desde sempre, entender qual é o meu valor. Qual é o meu valor? Eu falo isso em palestra, falo para a gurizada. O nosso valor está naquilo que a gente faz, que é simples, mas faz bem feito. Toda vez que você faz algo simples, mas bem feito, acabou. O universo está aí, é todo seu. A nossa geração, na verdade eu e o Evandro somos aí da geração, uma geração antes da tua, né? Mas a nossa geração, apesar das coisas... Você tem quantos anos? Eu tenho 44, eu sou de 79. Você também, né, Evandro? 79. Pô, você falou 30 e poucos, eu acreditei em você, cara. Tem o Evandro, tem pouco? Não, a gente é também, 79, 86 é quase. 7 anos ali. 7 anos. Mas assim, as coisas eram mais difíceis, mas nós tínhamos um contato mais direto e palpável com a realidade. Então, você encontrava pessoas que te ofereciam uma oportunidade, um caminho, em que você tinha ali as rédeas do seu caminhar, né? Hoje, você disse a questão da venda de sonhos, né? Na minha área, que é a área do direito, o que você vê de colegas, de pessoas que trabalham nas mídias que vendem sonhos, e aí você pega lá uma pessoa que acabou de se formar naquela área, ele acha que basta ele fazer um Ctrl+C, Ctrl+V naquela ideia que ele vai ter o mesmo sucesso daquela pessoa que está ali vendendo aquela ideia, aquele sucesso, né? E assim, são muitas ideias. Então você vê muitas pessoas querendo atropelar um caminho para falar, não, aqui, se eu seguir esse passo aqui, essa dica, eu chego ao sucesso. E você nem sabe, na verdade, se aquelas dicas ali foram realmente testadas e se aquela pessoa que está dizendo sobre aquilo ali, se realmente ele atingiu algum sucesso. Será que ele viveu isso que ele fala? Está congruente? E outra, será que todo caminho leva todo mundo ao sucesso? Eu acho que sucesso é uma estrada de vários caminhos. E é muito subjetiva. O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim, pode não ser sucesso para mim. É aquilo que a gente prega, porque vir falar para um monte de guri, igual fala aos milhares por semana, que ele tem que respeitar pai e mãe, que ele tem que estudar, é fácil. Agora, quando eu falo sobre o que me fez sentido na minha vida, talvez não é a mesma forma que faz sentido para outro, mas tem uma coisa. Se você olhar na Bíblia, se você olhar em vários livros de pessoas que estudaram muito, que pesquisaram muito, a pessoa que é preguiçosa, ela não fez sucesso em lugar nenhum. É como se eu soltar esse copo. Se eu soltar esse copo, eu sei que ele vai cair, porque a lei da gravidade vale aqui no Brasil. Se eu estiver no Japão, eu solto esse copo, ele vai cair também. É uma lei universal da física, que se eu soltar qualquer coisa que tem uma massa, o peso vai... A lei da gravitação universal vai puxar isso para baixo. O trabalho bem feito em qualquer lugar da história da humanidade levou pessoas a prosperarem. O respeito ao próximo, o espírito de liderança, quando bem desenvolvido, fez grandes homens se emergirem e liderarem grandes processos de revoluções. Os jovens participaram muito disso. Então, quando eu falo para a gurizada, o simples bem feito é igual uma célula do corpo.
Se você tiver várias oportunidades de fazer o simples bem feito, sem querer impressionar ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém. O ser melhor do que ninguém é uma frase muito importante, eu vou repetir. A competição que o mundo quer nos impor, não é... Você tem que reverter essa força internamente para pensar assim, eu não estou aqui para competir com ninguém além de mim mesmo. Só vale o que eu evoluo, porque eu sei das minhas dores. Então eu consigo valorizar quem eu sou a partir do momento que eu evoluo. Eu posso dizer para você, Michael, como é o teu carro? Eu tenho um Honda Civic, cara. Eu paguei à vista, entrei na loja, comprei, e na minha cabeça eu penso assim, eu tenho uma nave espacial. Aí você fala, secretário, que nave espacial, cara? Nave espacial é aquela McLaren que bateram na Afonso Pena. Aquilo é uma nave espacial. Nave espacial é um Audi, é uma X6, é uma BMW. O carro é um carro bom, mas não é pra tanto. Eu falei, não, irmão. Na minha cabeça eu tenho uma nave espacial porque eu andei muito tempo de bicicleta para ficar com o dinheiro do passe. Eu andei muito tempo de ônibus. Eu andei muito tempo a pé, de Como carona. era bom aquele passe, né? Às vezes quando sobrava um, você podia trocar em Tubaína. No tempo de 70 centavos era o passe. O que eu tô querendo dizer é que, usando o exemplo do meu carro, na minha cabeça, quando eu entro dentro, eu falo, Deus, obrigado por essa nave espacial que o Senhor me deu. Não é porque é melhor ou pior que o do outro, é porque eu andei muito tempo desejando aquilo um dia. E às vezes eu não encontrava nenhuma ferramenta que me justificasse porque eu poderia sonhar com aquilo. Porque eu olhava para o meu entorno e não tinha uma bicicleta. Né? Então, aconteceu comigo assim, eu virei lavador de louça, e eu lavava louça, ganhava R$30 por semana, e dava todo o dinheiro para minha mãe, que R$30 você comprava uma compra no Comper, que dava comida para almoço para uma semana, então o dinheiro do meu padrasto começava a pagar água e luz, e não cortava. O que eu fiz? Ficava com o dinheiro do passe para mim. Falei, cara, se eu quiser cortar o cabelo, juntar dinheiro para ir num lugar, vou dar um exemplo, comprar um cachorro quente. Comprar um cachorro quente no intervalo da escola, para mim era assim o auge. Justificava eu lavar 4 horas de louça para eu conseguir comprar um cachorro quente de 50 centavos no outro dia. E era sempre eu e minha irmã, então 1,40 do passe, compravam para mim, para ela, e uma tubaína e 2 geladinhos. A gente dividia ali, então compensava para mim lavar 4 horas de louça para comer um cachorro quente na escola no outro dia. Eu tô dando esse exemplo porque eu uso isso quando eu falo com a juventude, que quando você começa a se apegar pelo pouco bem feito, toda conquista você valoriza, ainda que ela seja simples aos olhos dos outros. O que aconteceu comigo de fantástico que mudou minha vida? Não foi fazer faculdades, não foi ter um emprego muito bom, não foi viajar para São Paulo, para Brasília, conhecer políticos e ter celular desses caras e poder ligar e ser convidado para ir no casamento, aniversário, ou ser amigo dos filhos desses caras. Não tem isso de a felicidade estar lá. O que mudou minha vida foi um dia que eu lavava louça naquele restaurante e um dia uma senhora faltou. A senhora que era auxiliar de cozinha, ela faltou. Eu fiquei preocupado porque eu pensei, cara, vai dar 18 horas, o garçom vai entrar na cozinha para pegar o vinagrete e não tá pronto. E eu lavando louça ali, era sempre ela que chegava antes de mim e deixava aquele negócio pronto. Eu fui ficando preocupado. Eu olhei pro patrão lá fora, ele olhava pro celular. Eu falei, eu vou fazer só um pouquinho de vinagrete, porque se eu fizer bastante e errar, estraga esse negócio. Então, se eu fizer um pouquinho, dá tempo dela chegar, se ela chegar atrasada. Eu lavei a mão, fui lá, peguei o tomate. Qualquer um não precisa saber. Se você olhar alguém fazendo um vinagrete, você aprende por olhar. Eu fui e fiz um pouco de vinagrete. Pai, deu 8 horas da noite, essa mulher não chegou. A esposa do dono, que era ajudava ele lá fora, entrou na cozinha e falou, Michael, vai acabar o vinagrete, faz mais, dona fulana não vem hoje. Parei lá, fui lá e fiz um balde. E ficou. No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, eu chegava, tirava o lixo, como a esposa do dono já fazia ali o arroz e a mandioca, ficava suja ali um pouco de louça, eu já chegava e ia lavando. Quando eu cheguei no outro dia para trabalhar, eu falei, eu não vou sujar minha mão agora, porque é melhor já fazer esse vinagrete aqui, porque essa senhora não tá aqui, vai ficar igual ontem, tem que fazer 2 vezes, tá? Eu vou fazer bastante. Eu fiz o vinagrete, deixei no canto, aí que eu fui tirar o lixo da cozinha, lavar o resto das coisas que tinha. No terceiro dia eu cheguei a mesma coisa, ela não tava indo. Eu tava sozinho na cozinha. A esposa do dono tava indo pra dentro pra ajudar a fazer a parte dela, que é servir as guarnições ali e levar pro garçom. O patrão entrou na cozinha e falou, Michael, obrigado. Ó, dona fulana arrumou um emprego em outro lugar.
Claro, lá não tinha o registro, qualquer um que acaba de emprego também sem deixar satisfação. E não volta mais trabalhar. Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de contratar uma pessoa para ser auxiliar de cozinha, eu vou contratar uma pessoa para lavar louça, aí na segunda você vira auxiliar de cozinha. Ele pagava 50 para ela, e para mim ele falou assim, eu vou te pagar 35, pode ser? Eu falei, claro. Se ele pagasse 30 para eu parar de lavar louça, eu já não topava. Porque quando eu falava, mãe, aquele negócio do estímulo, eu falava, mãe, cansa, cara. Qualquer um que esteja nos assistindo e já trabalhou dentro de um restaurante sabe. O primeiro a chegar é quem lava a louça. E o último a ir embora é quem lava a louça. Porque não pode fechar um restaurante com um copo sujo. Eu falei assim, mãe, eu não consigo. Fica fedido, fica cansado, você come em pé. E ela falava assim, filho, ó, como que ela me estimulava? Ela falava, filho, tudo bem, é uma etapa da tua vida. Você vai passar por isso. Mas lá você está aprendendo coisas. Um dia você pode ter até o seu restaurante, de tanto que você aprende ali. Sabe o que ela fala para mim? Faz um currículo, leva no atacadão, que ela vai contratar repositor. Então a maneira da linguagem da minha mãe me estimular é tenta outra coisa diferente. Nunca era pelo perfil do vira um empreendedor, aprenda como é aquele negócio. Porque a riqueza de quem tem dinheiro, às vezes, a maioria das vezes não está no bolso, está na cabeça. De olhar para o filho e falar, filho, ó, olha por esse prisma. Lá você está aprendendo coisas que vão ser valiosas. E pela minha família vir de uma base muito humilde, a gente não tinha esse olhar de olhar tudo como uma oportunidade. Ela falava, então tá ruim, vamos lá no atacadão, no compra. Então essa era a maneira que eu era estimulado, mais por vamos para outro lugar que dá menos trabalho, que você trabalhe de um jeito que você não reclame tanto como tá aqui. Mas não reclamava, eu só pensava assim, cara, será que eu tenho potencial de fazer uma coisa diferente? E eu topei aceitar os R$35. E todo lugar que eu vou, que eu encontro um jovem, um adulto, eu conto essa história do vinagrete, até você falou que eu já te contei essa história em outra oportunidade, porque eu deixo isso no ar. Nesse dia que a minha vida mudou, as pessoas falam assim, pô, secretário, você tem um emprego bom, você tem uma família maravilhosa, você quer me estimular com essa história do dia que a mulher falou, você fez, mas R$5 você continuou pobre, R$5 não mudou tua vida, e para mim R$5 a mais era importante, mas eu faço uma reflexão com as pessoas, quando eu termino essa minha palestra, eu falo assim, olha, você parou para pensar que talvez o que eu ganhei ali não foi R$5, mas foi a capacidade de descobrir que quando você adota o hábito de fazer mais que o combinado no simples, você aprende a se projetar no tempo. Porque quando eu virei auxiliar de cozinha, eu comecei a olhar a empresa por outro ângulo. Eu toda hora na cozinha olhava louça e auxiliar de cozinha. Quando eu virei auxiliar de cozinha, eu olhava a outra pessoa que entrou para lavar louça e os garçons. Então eu olhava como o garçom trabalhava. Então toda vez que o patrão estava na chapa, estacionava um carro, eu estava lá dentro da cozinha, olhava para a cara do patrão, ele já procurava um garçom para falar, limpa a mesa, tá chegando, por exemplo, sábado à noite. Crente sai do culto, vai comer. Eu sabia que ia chegar 8 horas. Domingo também. Não é que chega um. Chega 8 carros de uma vez. Galera. Então eu já ficava esperto. E eu olhava pra cara do patrão, ele olhava pra mim e ele dava um olhar assim, ó. Eu já saía lá da cozinha, ia lá ajudar garçom a tirar prato, atender. Cara, era impossível não virar garçom. Garçom ganhava 80. Então, cara, se um dia eu for garçom, consigo até comprar moto igual esses caras. Passou um tempo. Eu virei garçom, e aí 15 dias que eu fui garçom, eu atendi a mesa de um cliente, cheguei na mesa, um senhor de 60 anos de idade, filho com a filha sentada, ele falou, boa noite, entreguei o cardápio, ele olhou para mim e falou assim, você é novo aqui? Olha a capacidade desse senhor. Eu atrás do uniforme, o cara reparar que eu sou um ser humano, e que eu sou diferente de outro ser humano que atendeu ele em outro momento. E hoje tem pessoas que convivem com pessoas, anos, que se encontrar essa pessoa sem uniforme, não sabe quem é ela. Porque pensou que a pessoa era um uniforme. Ele olhou para mim e falou, não senhor, eu trabalho aqui há mais tempo, porque eu lavava a louça, eu depois virei auxiliar de cozinha, agora faz uns 15 dias que o seu Nésio me convidou para ser garçom. Ele falou, cara, parabéns, você cresceu aqui. E deu um sorriso tão sincero para mim, que eu me senti até um ser humano ali trabalhando. A maioria não dava nem boa noite, você entregava o cardápio. Legal. Mas onde que era isso feito? Seu Nésio na Rua Trindade, no começo da Rua Barbosa. Ele olhou pra mim e falou assim, o que o Nésio paga pra você? Aí ele pagava 80 pros outros, e quando ele me contratou pra ser garçom, ele me pagava só 50. Quase que eu falei, o senhor do Ministério do Trabalho, ele tá pagando 80 pros caras aí, e pra mim só 50, tá justo esse negócio? Eu aceitei porque, né? Ele não era muito de valorizar, né? Não. Trabalhador.
Mas olha, claro que eu não falei isso, eu tô brincando com vocês, mas eu falei assim pra ele, ele paga 50, ele falou, o que você faz com o teu dinheiro? Eu falei, eu queria juntar dinheiro pra comprar uma moto, até olhei pra moto, sabe? O sonho de qualquer guri que anda de bicicleta é comprar uma moto um dia. Eu falei, queria juntar, eu não consigo juntar dinheiro. Ele falou, por que você não junta dinheiro? Eu ajudo lá em casa. Ele falou, você dá o seu dinheiro pra sua mãe? Eu falei, dou tudo pra minha mãe. Ele falou, você dá todo o dinheiro pra sua mãe? Eu dou todo o dinheiro pra minha mãe, ela faz uma lista, eu faço compra. Aí ele achou que minha mãe tava me explorando. Ele falou, mas não pode, cara, você não pode dar tudo pra sua mãe, você tem que ajudar, mas tudo não. Eu falei, não dou tudo, porque o dinheiro do passe é que fica pra mim. E os 50 que eu recebo, eu dou pra fazer compra. Aí ele falou assim, por que que você faz compra? A gente é mais 4 crianças, aí o salário do meu padrasto, comecei a dar uma justificativa ali, que é, olha, a minha parte é importante dentro de casa. Ele olhou pra mim e falou, você trabalha pra ajudar a tua família, tua mãe e teus irmãos. Eu falei, Ele pensou assim, ele olhou pro filho dele na mesa e falou, você tem um cartão aí? O cara mexe no bolso, acha um cartão, aí ele dá o cartão pro pai, o pai olha pra mim e falou, filho, esse aqui é o endereço da minha empresa. Hoje foi a última vez que você trabalhou na calçada. Você não vai mais trabalhar na calçada. Amanhã cedo. Que hora que você estuda? Eu já estava com 15 anos, eu estava no Hércules Maimone, primeiro ano do ensino médio, estava tarde. Foi estudo à tarde no Hércules. Eu lembro dessa cena porque eu fiz assim, uniforme. Às vezes eu chegava em casa com tanta pressa para ir trabalhar, que eu ia com o próprio uniforme. Chegava lá e colocava o avental. Daí eu puxei e mostrei o escudo do Hércules, que era uma camiseta cinza, do Hércules, bem aqui no canto. Eu estudo no Hércules, faço o primeiro ano. Ele falou assim, rapaz, minha empresa é pertinho. Você vai entrar às 7 horas da manhã, vai sair meio-dia, te dou um almoço lá, e você atravessa a rua, você vai a pé mesmo pro Hércules, é bem perto. Depois de muito tempo, eu reparei o seguinte, ele não me convidou para trabalhar. Ele me deu uma convocação. Ele falou, você vai começar a trabalhar amanhã. Sabe por quê? Águia voa com águia, galinha cisca com galinha, leão caça com leão, gente preguiçosa, adora gente preguiçosa, gente fofoqueira, gosta de roda de gente fofoqueira, gente mentirosa, anda com gente mentirosa. É um senhor empresário, multi-empresário, dono de muitas empresas, um fazendeiro, estava com filha ali, com todo o direito dele, que ele tinha de ir num simples espetinho, num bairro simples, e viu um valor em mim. Seguro bom. Ele não precisava de mim para nada. Eu precisava, talvez, de uma oportunidade. Ele fez assim, me levou para trabalhar na empresa dele no outro dia. Cheguei em casa, contei para minha mãe, o senhor foi lá, mãe, me ofereceu. Minha mãe, como assim? Quem que é esse povo? Quero saber. O Nésio deixou, como se o outro patrão fosse meu dono. Eu falei, pior minha resposta. Ele deixou, eles conversaram lá. O seu Nésio falou, olha, foi bom mesmo. Marco, parabéns, você vai gostar lá, um lugar bom. E ela falou assim, e é pra fazer o quê? Eu falei, não sei, não deu tempo, eu não perguntei. Ela, como que você aceita um negócio que você não pergunta? É empresa do quê? Eu falei, também não perguntei, tá aqui no cartão, que é um grupo, uma organização. Ela, menina, eu vou lá com você. Eu falei, não vai, mano, no meu primeiro dia eu vou chegar com a minha mãe lá. Coisa chata, ela, vou lá assim, que eles... Aqui vocês vão chegar no outro dia, exército com... no outro dia acordei cedo, cara, me arrumei assim, quase não dormi, coloquei minha melhor roupa, e minha preocupação era o seguinte, e no segundo dia, que roupa que eu vou? Porque o pobre, ele pode não ter muita coisa, mas ele tem uma roupa boa, que é a roupa que ele comprou pra passar Natal na casa da avó, então um sapato, uma calça e uma camiseta, assim... Roupa de ir na igreja? A roupa de ir na igreja. E eu cheguei na empresa cedinho, cara. Fui a pé, uns 4 km de casa. Fui a pé. Eu falei, eu não vou de bicicleta, vai que ela não tem onde colocar bicicleta. Aí tem gente que fala assim, cara, se era perto do Hércules, por que você não foi com o passe? Na época era um papelzinho, passe de ônibus, e a cor de quem estuda à tarde era diferente. Então o cobrador não ia deixar eu passar na catraca. Podia até recolher a carteirinha. Recolhia, não era carteirinha, era papelzinho, né? Que você destacava. Não, no meu tempo ainda foi a carteirinha e o papelzinho junto, que a gente tinha que apresentar pro cobrador. Você era mirim, né? Você era sofisticado. Não, pra escola. Depois da escola? Eu peguei o passe de ônibus, eu da mirim, saí do trabalho pra poder ir pra escola e usar o passe. Não, você é do tempo que era ficha com buraquinho ainda, né? Eu sei que aconteceu o seguinte. Eu passava por baixo da catraca. Eu cheguei na frente da empresa, o porteiro nem quis deixar eu entrar. Falei, meu nome é Michael, vim lá do espeto do Nésio. O doutor Ivan me convidou, vou começar a trabalhar hoje com você. O porteiro nem abriu a janela para falar comigo. Ele falou comigo pelo interfone. Quando ele falou comigo pelo interfone, eu parado lá, ele falou, só um momento. Aí ele foi, interfonou para a secretária do doutor Ivan, e ó, ela falou, não tem nenhum Michael na agenda não. Tá, tipo, senhor aí. Ó, desculpa, senhor Michael, mas não tem nenhum Michael na agenda não. Falou, doutor Ivan. Eu falei, amigo, ontem foi 10 horas da noite que eu falei com ele.
Provavelmente a secretária não tá sabendo, mas explica aí que é o alemão. Teve um momento aí na conversa que ele falou: ô Nésio, esse alemão guribão. Fala que é o alemão do espeto do Nésio, que ele vai lembrar. Eu sou atendente lá, fui atendente lá, vou começar. Trouxe meus documentos já. Comecei a aparecer uma entrevista ali no portão, né? O cartão, qual que era a minha credencial ali, minha carteirada? Era o cartão do homem. Como que eu ia ter acesso ao cartão do homem aqui, né? Rapaz, 15 minutos parado lá na frente, ele não deixou entrar. Ele falou: você tem que ligar para a secretária vai ver com ele o dia que você vai poder vir, se ele for te atender. Eu falei: não, moço, eu tô desempregado, eu não posso ir embora. Eu vou começar a trabalhar hoje, não foi combinado. O homem não deixou entrar na empresa para falar com a secretária. Então, ó, entra lá, guarda. Quando o doutor Ivan chegar, ele vai ver lá e te chama, ela vai falar para ele. Ou ela vai ligar para perguntar e já te retorna. Não fez isso por mim. Era 9h15 da manhã, eu tava sentado na frente da empresa pensando assim: rapaz, se eu for para casa agora, a pé de novo, é quase o horário de eu voltar para aula. Eu vou fazer o seguinte: tô com muita vergonha da minha mãe. O que eu vou explicar para ela? Eu vou para aula, eu vou ficar sem almoçar, eu vou pegar 5 horas da tarde esse ônibus, eu vou voltar para casa, vou pegar minha bicicleta, eu vou correr falar com o seu Nésio, falar: seu Nésio, posso trabalhar de lavar louça, ou de auxiliar de cozinha, ou ser o garçom de novo. Se não tiver nenhuma vaga aí, tá tudo bem. Eu pedi demissão e deixei o senhor na mão ontem, o senhor vai ter razão. Mas se eu não arrumar emprego lá no espeto do Nésio hoje, eu sei fazer lavar louça, ser auxiliar de cozinha e ser garçom. Eu vou em outros espetinhos, antes Com experiência agora. Com experiência, né? Não sou qualquer um. Rapaz, 9h15 encostou um caminhonete. Eu descobri. E como trabalha o horário da maioria, eles chegam na empresa deles a hora que eles quiserem. O cara não me atendeu porque ele não tava lá mesmo. Estacionou a caminhonete, o cara me viu lá na frente. Cara, eu conheço 2 empresários que começaram a ser de Poderes Novos. Pensão. Não posso falar. Você liga pros caras, cara. Não, eu tô levantando, tô O indo. cara é dono, ele paga. Esse horário para dormir eu paguei outras pessoas. No caso dele, a empresa tinha mais de 100 pessoas lá, ele era fundamental só o horário que ele tinha que chegar para assinar alguma coisa. 9h15 estacionou a caminhonete na frente, assim, embaixo do vidro. Eu olhei pra ele, assim, era um senhor careca. Quando eu olhei pra ele, parecia que tinha até cabelo, assim. Ele tava até bonito. Que eu olhei pra ele, levantei ele então na bunda, assim, antes era cal na calçada, no meio-fio. Hoje que é tinta. Então, quando eu levantei, minha bunda tava toda branca, assim, comecei a limpar, assim. Eu olhei pra ele. Qual que foi minha preocupação? Eu comecei a justificar pra ele que eu não cheguei 9 horas, não. Eu cheguei 7 horas. Porque a hora que ele baixou o vidro, ele falou: ô, alemão, o que você tá fazendo aí, cara? Eu olhei pra ele assim, eu fui falar pra ele: olha, eu cheguei 7 horas, mas não deixaram entrar. Perguntei pro porteiro que hora você tinha que falar com a sua secretária, não deixaram entrar, por isso que eu fiquei aqui na frente. Só que quando eu vi ele, eu comecei a ficar emocionado. A hora que ele falou: o que você tá fazendo aí fora? Eu falei: As pessoas perguntam: você chorou? Cara? Eu tentei não chorar. E aí quando eu fui falar com ele, a voz fica assim, você duvida alguém chorando, tentando segurar o choro, falar. E quando você fala, a voz fica muito grossa ou fica muito fina. A minha voz não saiu. Ele falou: o que aconteceu? Ele não estava entendendo. Eu fui chegando perto da caminhonete. Ele falou: o que aconteceu? Calma. Eu pergunto por que eu cheguei 7 horas ainda. Minha voz não saía. Ele não entendeu nada, ele baixou o vidro. A hora que ele baixou o vidro do lado do motorista, o porteiro vendo a cena, ele não falou com o patrão pelo interfone. Ele abriu a janela. Na hora que ele abriu a janela, o patrão falou: por que o rapaz está aqui fora sentado? Ele: rapaz, você tá aí, vem pra cá. Na frente do patrão, todo mundo é simpático, é prestativo, faz mais que o combinado. Na frente do patrão. E quando o patrão tá longe, o cara fala: esse guri não vai me oferecer nada demais, por que eu vou ter que tratar bem alguém que não me oferece nada demais? Esse aí é o tipo da média das pessoas que a gente vê por aí. Se a pessoa aparenta não te oferecer nada demais, não tem por que eu tratar ele bem. Agora, na frente do patrão, o patrão realmente conhece ele: ô rapaz, vem pra cá, entra pra cá. Né? Entrei na empresa, era um grupo de comunicação, virei o guri da Xerox. Se cresceu lá, virou amigo. Rapaz, eu virei o auxiliar de Xerox lá, e me deram a incumbência de trocar água de bebedouro, depois tudo que ninguém quer fazer nos outros setores, cada um foi me dando ordem. Trabalhei 3 anos lá no grupo de comunicação, e aí o que aconteceu? Eu gostaria só, se me permite, nessa parte eu já te devolvo. Mas muito interessante, Michael, a sua reflexão sobre essa questão aí do fazer o mais do que aquilo que lhe foi confiado. Né? Eu tenho um filho de 16 anos e uma filha de 10 anos, o Alexandre e a Giovana.
eu sempre digo para eles assim, você é resultado da sua escolha. Então, meu filho, ele nada, compete aí a nível de Brasil, inclusive esse final de semana agora tem brasileiro. E aí ele, pai, eu falo, sua escolha, você treinou? Mas eu falo, mas você tá treinando... Você vai ter exatamente o resultado do seu esforço. E hoje, se nós olharmos aí, você falando dessa questão do você fazer um pouco mais além daquilo que todo mundo está esperando. Você conversa hoje com alguém que trabalha no ramo da construção, a pessoa tem dificuldade porque ele não consegue encontrar um trabalhador que não consegue encontrar alguém que faz aquilo que é esperado, que é o combinado. É para lavar louça. Você não encontra alguém que vai lá e lave a louça e que cuide daquela louça adequadamente com a competência de alguém que lave louça. E quando você fala, e você fez isso, né? Eu lavava a louça, mas eu estava preocupado ali porque tinha uma senhora que fazia o vinagrete, né? E aí a importância do vinagrete, não porque você fez um vinagrete que ficou melhor ou pior, não é essa avaliação. É a percepção do eu estou em um lugar e o que esse lugar espera de mim, o que eu posso fazer a mais por este lugar. Por que eu sou importante aqui dentro? E essas pessoas são raras. A pergunta é assim, quem sou eu nessa engrenagem? Essas pessoas são raras. Quem sou eu nessa engrenagem? E isso entrou na essência, porque o que mudou minha vida foi isso aí. Porque eu trabalhei 3 anos num grupo de comunicação, como faz tudo de todo mundo. Um dia chega um diretor e fala assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Agora em dezembro, eu estava já no 3º ano do ensino médio lá no Hércules, falou, a gente vai ter que romper o teu contrato, viu? Pra mim foi um tapa. Eu falei, cara, mas eu faço tudo pra todo mundo aqui e parece que todo mundo gosta de mim, agora você vai falar que vai romper o contrato? Falou, porque você é estagiário, a gente só vincula alguém aqui como estagiário se existe a educação. E você está terminando. Eu falei, mas moço, você pode me contratar na portaria, na recepção, como auxiliar do almoxarifado, no estoque, descarregar a caixa, tem as gráficas que o cara tem, é dono, tem os cartórios, tem um monte de documentação. Eu sei fazer várias coisas. Eu já até treinava gente que chegava nova mesmo no setor, mesmo sendo um estagiário. Ele falou, você não está entendendo. A gente quer que você faça faculdade. Aqui, sabe cena final de novela? Que a pessoa fala, você tá doido? Faculdade, rapaz, na minha família, se eu trabalhar num lugar que eu tiver um crachá, um uniforme, atrás do computador, um ar-condicionado, eu já tô melhor que 90% da minha família. Ou seja, aqui eu já tô melhor do que meus primos. Se você falar que vai me contratar de carteira assinada aqui, eu tô no céu, cara. Eu já tô entregando lá em casa mais do que o esperado, cara. Como assim fazer faculdade? Na minha cabeça não entrava a possibilidade de algum neto da dona Jani fazer faculdade. Ninguém fez 17 netos, cada um cuidando de uma coisa na vida, mas assim, quem era tido como exemplo lá na minha família? Quem terminou o ensino médio. Esse era o nível da minha formação. Era o estudioso da família que terminava o ensino médio. Não reprovou muito e terminou o ensino médio. Quando eu fui para a escola no outro dia, eu olhei para o grupo que eu estava sentado, eu sempre sentava no fundão assim, eu era um tipo de aluno muito mediano. Eu pedia redação, olhava e falava assim, vale nota? Não, então vou fazer qualquer coisa. Quantas linhas? 30. Com 20 linhas eu começava a espaçar a letra. Cara, geografia, eu tirava sempre notas boas. Eu sou um cientista político, um secretário municipal de políticas públicas. Eu ia muito bem de história, geografia, estudos sociais. Então eu tinha uma facilidade de entender melhor que outros alunos. E aí nas primeiras provas eu tirava notas boas. 8,5, 9, 10, que eu nem entendia como que eu tirava aquelas notas. Porque era uma habilidade que eu tinha. O que eu fazia na segunda nota? Não vou estudar, precisa tirar só 3, 2, precisa tirar 3,5, precisa tirar 4. Não tem porquê se tá chovendo. Eu posso faltar 4 dias nessa matéria? Eu vou faltar uns 4 dias. E essa lógica da escola pública permeia o ser do jovem, faz com que ele pense que ele é uma média. Existem inteligências que são múltiplas. E o jovem, às vezes, da escola pública não é estimulado a descobrir quais são as inteligências dele, porque ele está entregando uma média. Está entregando uma média, ele vai para o mercado de trabalho, Evandro, ele vai entregar o que ele acha que eu vou fazer. O que eu ia fazer lá? Eu estou lavando louça. Eu não vou fazer serviço dos outros, não sou trouxa. Minha mãe fala em casa, ó, 5h30 você entrega teu ponto lá, vai embora, não deixa ninguém ficar pedindo coisa para você não. Ó, final de semana não é hora de WhatsApp de trabalho não, não é hora para trabalhar não. E esse tipo de atitude que o pai pensa que é positivo na vida do filho, tá acabando com o futuro pessoal e profissional dele. O que aconteceu de fundamental? No outro dia na aula eu fiquei olhando pro professor assim,
Toda vez que o professor falava assim, entenderam? Posso apagar? Eu falei, cara, eu tô bagunçando aqui a aula toda, eu tô sem coragem, sem cara de pau de olhar e falar assim, eu não entendi, professor, eu tinha vergonha de falar que eu não entendi. Então, eu ia passando do jeito que dava. No outro dia que esse cara falou, se você não fizer faculdade, você não entende, você não vai ficar aqui, eu fui com uma pressão assim na minha cabeça, pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não imaginava parar de trabalhar lá. Não sei o que fazer. No outro dia, eu sentei com meus amigos lá no fundo, assim, olhei pra eles, olhei pro professor, eu tava tentando entender, o professor era de química, Joselei, eu preciso encontrar o Joselei pra agradecer, porque naquele dia minha vida mudou também. Eu olhei pro Joselei, se ele era química orgânica, o seno quadro, 4 ligações do carbono, eu tentava entrando, era tipo chinês. Você vai agradecer mesmo, porque você lembra disso, cara? Aham. Não lembro nada de química, nada. Era pra eu ter aprendido na tabela periódica, que era do primeiro ano, eu não tinha aprendido como que eu tava no terceiro ano. E eu olhava assim, eu não entendia, eu falei, cara, agora eu vou estudar mesmo, porque hoje eu vou estudar. Aí eu olhava assim, que eu não entendo. Eu olhei pros guris e falei assim, eu já volto, espera só um pouquinho. Eu peguei meu fichário e fui sentei na segunda fileira, atrás da mesa do professor. O professor olhou pra mim no final da aula e falou, apagar, vocês entenderam? Eu olhei pra ele e falei assim, eu não entendi. Foi uma das primeiras vezes que eu lembro de olhar e falar assim, não entendi. Cara, professor ensina pra quem quer aprender. O professor sabe quem quer aprender e quem não quer. E quem não quer, o professor fica com dó e vai ajudando, fala, esse aqui a vida vai tomar conta. Agora, esse que quer aprender, ele chegou em mim e falou, cara, tá errado. Ele falou o seguinte, pega a tabela, você não tá entendendo, você não entendeu o que é tabela de pressão. Você é composto, que químico faz ligações com outros. Ele tá falando de ligação, você não sabe o que é o composto. Vamos fazer o seguinte, toda terça ele ficava comigo a mais no final da aula, me explicando coisas que eu não tinha aprendido no primeiro e no segundo ano, pra eu entender. E aí, o que aconteceu de fantástico? Todo professor reparou que eu queria aprender um pouco mais. E os professores querem ajudar aquele que está tentando melhorar. Qual que era o gesto? Ter trocado de lugar. Isso foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, fiz a prova do Enem, tirei 98 pontos de redação. Passei em primeiro lugar no ProUni em 2003 para publicidade e propaganda no CTP. Isso que eu ia te perguntar, você trabalhava ali na... Não sei se você já tinha mudado de nome, se era Manchete ainda ou não. Era Manchete, lá. então... Não, eu sei, mas eu não lembro se tinha mudado já de nome ou não. Não tinha mudado. Não, era Manchete ainda, eu adorava Manchete. Não era Record. Eu amava Manchete. Pô, Cavaleiro dos Zodíacos, rapaz. Changeman, Jasper, Jirai, E aí eu falei... Mas já era Rádio Cidade. Já era Rádio Cidade, aham. E aí, do Amor Sem Fim. Que eu lembro. Milton Viana, eu trabalhei no programa do Milton Viana. Eu cheguei lá, os horários que eles mencionavam, eu ia pro Milton Viana. Depois ele tinha TV, tinha o das Correias, tinha outro programa, eu ajudava, ligava a luz antes e tal. Básico, assim, né? Não era importante. Lá era um guri que falava assim, ó, tem que ligar essas luzes antes do programa, tem que ser 10 minutos antes, porque senão fica diferente a imagem. Então eles já começaram a me dar responsabilidade. Então, isso que eu ia te perguntar. Trabalhando ali na Manchete, então, que faculdade que você olhou? Ele falou, para continuar aqui, é jornalismo ou comunicação social. É RP, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou jornalismo. Foi dada a dica, então, do curso. Ele falou, para você trabalhar aqui, você tem que fazer uma faculdade de comunicação. O que eu fiz? Quem que eu gosto mais aqui, dos jornalistas ou dos publicitários? Eu gostava muito dos jornalistas, mas eu preferia os publicitários, porque o jeito que os publicitários trabalhavam, a liberdade que eles tinham, era uma coisa que me agradava mais. E aí eu falei, cara, onde tem publicidade? Não tem na federal, então eu preciso fazer nem tentar esse negócio de ProUni. Foi a primeira vez que teve o ProUni. A importância de programas de, né? Eu ia falar isso agora, Eu não fui beneficiário do Bolsa Família, mas você pode ser de esquerda, de direita, pode ser de qualquer lugar, mas eu fui bolsista do ProUni, e o ProUni salvou minha vida. Por quê? O que aconteceu? Eu fui o primeiro neto da minha avó a fazer faculdade. O que aconteceu? Eu elevei o sarrafo da minha família. Todos os meus irmãos Mas olha a importância da mudança de perspectiva, né? Nós, sobretudo eu e o Evandro, nós viemos de um pensamento de formar o filho para que ele fosse empregado de alguém. Né? Geralmente empregado do filho do patrão. Do filho do patrão, ou você vai trabalhar em uma empresa, mas eu nunca ouvi... Na minha infância, na minha adolescência, uma possibilidade, assim, ó, monta alguma coisa para que você possa ser o patrão. E a nossa geração, ela tem essa dificuldade
de ser patrão, porque nós fomos criados Pra trabalhar pros para outros. trabalhar para os outros. E não era maldade E do quando- pai e da mãe. Não, Não, porque eles foram criados assim. é uma questão Eles são cultural. poder- Questão cultural. É igual a questão da educação financeira. Em 2020, de cada 10 jovens do Brasil, 8 estiveram com o nome no SPC Serasa. Fala, que loucura, você vai ver o que eles estão consumindo. Celular, roupa e tênis, mas foi na pandemia, não deveria ser remédio e comida, se endividaram daquilo que eu falei. Comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece, parcelando, gastando 80%, 70% do salário com coisas parceladas que ele poderia ter juntado e comprado. Hoje eu tenho um iPhone, eu tenho essa condição. Mas tem guri que ganha R$1.000 e tem um iPhone também de 5, 6 mil reais. E ele podia ter um iPhone um celular mais simples. Mas na lógica, o que aconteceu? A educação financeira é importante na escola. Rapaz, o pai e mãe estão endividados. Isso ele aprendeu da natureza de não poupar, de não saber o que é investir, do que é um fundo de reserva, do que é um ativo ou um passivo na vida dele. Então é cultural, e aí o jovem ele é resultado do ambiente. Todos os jovens são resultado do ambiente. Eu sou resultado do ambiente do Coração de Maria. Eu sou resultado do ambiente do Coração de Maria. Eu sou resultado da minha mãe falando assim. Eu falo, mãe, eu tô cansado pra ir na aula hoje. Quando eu tinha que acordar cedo pra ir na aula, eu trabalhava até tarde no restaurante. Ela falou, vai na aula. Nem que você tem que parar de trabalhar. Vai na aula. Então eu sou resultado dessas falas da minha mãe. Michael, não é à toa que o Michael foi convidado por E nem falamos de política, né? atitude diferente, né? E se nós pegarmos aí, para escolher esse nome, nós fizemos várias reuniões e trocamos, mas a atitude diferente, você vê que você vem de uma família também que te ensinou a trabalhar para os outros. E você, aos pouquinhos, fez algo diferente daquilo que você aprendeu na sua família. Quando você foi para o espetinho, você conseguiu fazer algo que ultrapassasse os limites do espetinho. Uhum. Quando você foi para essa empresa, essa grande empresa, alguém te disse, olha, se você quer continuar aqui, você precisa um passo a mais. E você deu esse passo a mais. Uhum. E quando a gente dá o passo a mais, quando você consegue ver em tudo uma oportunidade, que nada mais é do que aquilo que você já comentou para nós aqui um pouquinho antes, que é onde eu estou, eu posso fazer um pouco mais do simples. Uhum. Porque você não fez nada de extraordinário. Quando você passou um pouco a estudar um pouquinho mais de química, um pouquinho mais de física, Não sou químico. nada de extraordinário, mas foi com certeza movido por uma outra perspectiva, e é isso que impulsiona, eu acredito eu, que tudo que você faz hoje é o secretário do nosso município, né? Eu sou secretário municipal porque E com todo dia eu outros faço sonhos, com vinagrete. certeza. Todo dia eu faço um vinagrete diferente. Exatamente. Fazer mais com pouco, poder público é tudo muito difícil, é tudo Sim. muito demorado, é tudo muito injusto, cara. É tudo muito injusto. Se gasta errado em algumas coisas, se gasta certo em outras. Mas por que se gasta errado em alguma coisa? Porque tem um corrupto? Não. Às vezes é só uma pessoa que não sabe fazer aquilo. Então, falando um pouco de política, qual que é o grande mal hoje em dia? Tem gente que fala que tem que combater a corrupção. Por óbvio tem que combater a corrupção. Mas é aquele incompetente que assume uma grande responsabilidade e não consegue entregar. Ele está sendo tão nocivo para a população como um corrupto. Porque se ele está gastando errado um dinheiro que era para salvar vidas, para qualificar pessoas, para dar mais oportunidade para as pessoas, mais habitação. Se esse cara está como gestor e ele é bem intencionado, mas ele não é preparado, acabou. Ele está tão ruim quanto o corrupto. Sim. Porque o gasto errado vai acontecer de qualquer forma. Então, Prejuízo social. a minha segunda formação eu fiz publicidade e propaganda, depois eu virei líder comunitário, eu mudei lá para o Copa Sul, da Vila Progresso, mudei para o Copa Sul porque era perto da UCDB. Então, o CDB era perto, então foi esse momento que eu deixei a casa da minha mãe, morar numa casinha de madeira com 2 quartos, 5 crianças. Aí eu comecei a fazer faculdade, era longe eu ir da Vila Progresso para o CDB. Então, quando eu fui morar com a minha avó, em Copa Sul, eu comecei a estudar publicidade, entrei no movimento estudantil, comecei a me destacar. A primeira faculdade que você fez foi Publicidade e propaganda. Aham. Ah, essa que foi no CDB? Essa foi no CDB. Ah, tá. Ciências Sociais que eu fiz foi na Universidade Federal. Ah, depois você fez ciências sociais. Que ano que você fez PP? Que ano que você fez PP? 2003, 2004 até 2006, 2007. Você pegou então o Oswaldo ali. Oswaldo Ribeiro, foi meu professor, Adoro. Cláudia Ruas. A Cláudia Tenho um contato muito grande com os professores, Roberto Figueiredo. Até a Cristina, Emerson, a esposa do Oswaldo. Cristina, também. todos os professores eu tenho um contato muito grande. O que aconteceu com a minha entrada na política? É uma coisa curiosa também. Eu estudava publicidade e propaganda no CDB e morava com a minha avó no Copa Sul. Eu jogava bola ainda com a gurizada ali do Copa Sul e tal. Eu jogava bola ali na quadra e
Olhava assim, tinha um presidente do bairro que ele recolhia a bola todo dia 18 horas. Por que não deixa com a gente? O horário que a gente chega pra jogar, que dá mais molecada lá, que dá 2 times, que dá 3 times, é o horário que ele leva a bola. Os caras falam assim, cara, porque o cara é presidente de bairro, o bairro é da associação, o cara é que manda em tudo. Eu falei, rapaz, de vez de montar uma chapa aí, e eu já tinha ganhado uma eleição no movimento estudantil, vamos montar uma chapa aqui no bairro também. Os caras, devia fazer isso mesmo e tal. Aí um dia no quadro, veio o pai de um aluno, de um morador lá, o Zé Maria, ele falou, Marcos, você queria montar uma chapa? Vamos montar uma chapa, cara. Vai ter eleição em dezembro. Eu falei, vamos, coloca os nomes aí, tudo. Ele falou, mas você vai ser o presidente, que você deu ideia. Eu falei, não, você tá doido, sabe? Deixa eu vou mexer com eleição de bairro. Ele falou, não, é você o presidente. Eu falei, mas você acha que eu dou conta? Eu tinha 20 anos, 19. Eu passei um bairro tradicional de muitos idosos. Será que vai colar? Montamos uma chapa, ganhamos uma eleição, fui presidente de bairro. Aí quando eu fui presidente de bairro, eu comecei a gostar de política. Eu não queria ser político. Deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época sua de 20 anos, então, além do DCE, né? Movimento comunitário e DCE. Eu era líder estudantil e líder político. Você falou algumas vezes, tocou em assuntos assim de Deus, tá? Você frequentava alguma religião também, na igreja lá na época ou não? Minha família tem um berço católico, mas eu sempre gostei muito de igreja evangélica. Tive uma experiência muito forte na minha vida dentro da igreja evangélica. Na época foi na Sara Nossa Terra. Sei. Eu era presidente do bairro, essa história é legal. Chegou um pastor, na verdade ele nem tinha cara de pastor. Ô amigo, você é presidente do bairro? Eu falei, todo dia alguém batia palma na frente. Eu falei, pois não, eu preciso do centro comunitário emprestado, a gente fazer uma roda, uma célula. Todo dia, todo domingo de manhã eu ia abrir o centro comunitário. E ele falava assim, pastor Afonso, falava assim, você não quer ficar? Aí eu, você tá doido? Um crente aqui, vai querer que eu saia com a Bíblia debaixo do braço. É a visão de quem não conhece, né? Preconceituosa. E aí eu ia lá todo domingo de manhã. Um dia, cara, não tava passando Fórmula 1. Era um domingo que eu não tava assistindo TV. Era ainda a época que o brasileiro ainda acordava cedo pra assistir Fórmula 1. Eu falei, cara, eu tô cansado de falar não pra ele, eu vou ficar um dia. E fiquei, participei daquela cena. Aí eu olhei e falei, rapaz, pô, legal até. Aí no outro domingo eu fui. Tem uns 2 anos eu tava abrindo igreja também, sendo líder de célula, fui diácono na igreja, abri a célula da Sala Nossa Terra no Copa Sul. Foi uma experiência muito rica na minha vida, onde eu aprendi a orar. Foi uma idade que eu não sabia orar. Eu sabia rezar, eu não sabia orar. Se tem algo que a igreja evangélica trouxe na minha vida, foi a capacidade de eu aprender a orar. Eu não tinha aprendido isso ainda. E hoje eu oro em qualquer religião que eu vou, sei orar. Então, assim, qual foi a importância da religião na tua juventude e o que você acha da importância da religião na juventude de hoje também? 100% de importância, porque todo o serviço que as igrejas prestam para o poder público a igreja é um braço muito importante do poder público, porque ela chega num lugar onde o poder público não chega. Ela chega no coração, na alma das pessoas. Eu não estou aqui querendo pregar, eu não sou padre nem católico, eu estou falando isso com uma visão de cientista político. A igreja presta um papel fundamental, não só o papel da assistência, tá? É o papel da saúde emocional das pessoas. Nem todas também tem religiões, tem religião e religiões, né? Tem bons pastores, tem maus pastores, tem bons padres, tem maus padres, isso em várias outras religiões também. Mas a religião ela presta um papel fundamental de apoio psicológico, psicossocial para as pessoas, que é fundamental, não importa qual seja a religião, mas quando a pessoa se conecta com algo superior, e eu acredito que isso existe, senão não estaremos aqui reunidos, eu penso que é um pilar da roda da vida das pessoas. Não tem como você viver só do lado profissional, não tem como você viver só do seu lado familiar, não tem como você viver também sem um apoio espiritual, porque a gente se angustia muito fácil por muita injustiça e por muita coisa que a gente não controla, e é no espiritual que a gente encontra as respostas. Posso falar para você, tá na Bíblia, minha história toda tá na Bíblia, um rapaz e mãe, um sentimento. Hoje eu pago a faculdade da minha mãe tá terminando o serviço social, voltou a estudar com 50 e poucos anos. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu trabalho com educação de jovens, não tá congruente a senhora ficar sem estudar dentro de casa, cuidando de neto. Vai voltar a estudar. Voltou a estudar, fez o EJA, primeiro ano, reprovou, fez a segunda vez, reprovou, fez a terceira vez, passou, aí fez o ENSEJA, 4 anos para ela terminar o ensino médio dela. Eu falei, agora a senhora escolhe a faculdade que eu vou pagar, eu posso pagar a faculdade, a senhora escolhe o serviço social. Ela mora lá perto do Noroeste. Não sei exatamente qual local que ela fez o EJA.
E aí ela pegou e faz faculdade de serviço social, eu pago pra ela e peço o boletim que eu tô pagando, eu quero saber se ela tá indo bem. Ela fez isso comigo a vida inteira, agora eu faço, e ela tá se formando agora. Então, o rapaz e mãe, cara, é eu dar pra minha mãe ou pro meu pai aquilo que eles queriam ter me dado e não me deram. Isso é uma forma de honrar pai e mãe. Meu pai morreu muito cedo, eu não consigo saber como seria o Michael hoje se meu pai tivesse vivo. Mas eu sei o seguinte, eu posso ser um pai sensacional pro João e pra Helena, como se eu tivesse tido um pai sensacional muito próximo a mim. Então eu estou honrando a memória do meu pai mesmo na ausência dele, buscando ser um bom pai para Helena e para o João Miguel. Eu falo isso para os jovens, olha, você ter orgulho da tua origem é a chave fundamental para a prosperidade. Se você tem vergonha do teu pai e da tua mãe, até por algo ruim que eles fizeram e você não consegue ressignificar, perdoar, se é algo imperdoável, você não tem contato, você não conheceu teu pai, você foi adotado, crie a família ideal que você imagina que você mereça ter nascido. Então dê a família ideal para os teus filhos. Você não tem compromisso com o erro dos outros, mas você tem compromisso com o erro que você comete na vida dos outros. Então salva os teus filhos. É uma maneira de você honrar pai e mãe. Pensa comigo. Honrar pai e mãe não está falando lá que tem que honrar o teu pai e tua mãe. Honre o ser pai e honre o ser mãe. Tenha uma família digna se você não teve a sua. Tem Lucas, tem Mateus também, algo no sentido assim, de seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então tem guri que tem vergonha de se tá com fome ir lá comer a merenda da escola, porque não quer parecer que na casa dele tem pouca flor. Tem menina que estuda num colégio no centro da cidade, ela tem vergonha de ir embora no ônibus com o uniforme da escola, ela tira, ela não quer mostrar que ela estuda numa escola pública. Então quando a gente vem de uma geração de jovens que estão se formando na base do interesse da opinião do outro, a gente está perdendo uma geração de líderes, porque todo mundo que lidera tem orgulho da própria história. Isso eu não tô falando pra você liderar pra você ser um político, pra você ser um empresário. É liderar a si mesmo. Vou pegar um negócio pra fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou bem na escola. Então eu tô falando tudo isso no sentido de exemplificar também um pouco de como a gente trabalha dentro da Secretaria da Juventude. A empresa contrata por currículo e demite por comportamento. Eu visito todas as salas e falo, gente, ficar dando currículo aqui é algo legal, bacana, mas para mim pouco importa. Se você tem 10 currículos de qualificação ou 1, se você sai daqui fofoqueiro, mentiroso, preguiçoso, gente que bebe no final de semana, na segunda-feira vai atrás de um atestado, que é muito comum acontecer isso. Se você acha que esse tipo de comportamento é um natural para você adotar na tua vida, lembra do Dr. Ivan comigo? Ele me quis ali, sem me entrevistar, eu passei na entrevista e ele não tava... Qual que era a minha credencial? Quais eram meus princípios? O meu comprometimento. Isso me levou a ter grandes oportunidades. Em 2019 eu estava com a Karine em Paris, fazendo um curso na França, eu já era secretário, tinha um bom salário, podia fazer uma viagem internacional, uma qualificação numa universidade. Ela olhou para mim e falou assim, a gente estava no topo da Torre Eiffel, ela falou, olha, estou muito feliz e muito grata pela oportunidade de a gente estar aqui. Uma condição que poucas pessoas no mundo têm, né, de conseguir estudar fora, fazer uma formação em um lugar caro, conhecer outra cultura, e a gente estava ali, isso que a gente já tinha ido para Portugal, para Espanha, para Itália, mas ali em Paris me chamou a atenção, que era 10 horas da noite, anoiteceu, e aí aqueles LEDs da torre se acenderam, e foi nesse momento, a gente estava no topo, ela falou assim, você faz um bom trabalho, você ajuda muita gente, você é reconhecido por isso, você merece isso, graças ao prefeito que te deu oportunidade. Falei, não, a gente não está aqui porque eu sou secretário, não é isso. A gente tá aqui porque eu lavava louça num restaurante, um dia uma senhora faltou, fez vinagrete. Se eu não fizesse vinagrete aquela noite, eu ia estar lavando louça lá em Campo Grande, reclamando que ninguém nunca me deu oportunidade, reclamando que meu pai morreu, reclamando que minha mãe estudou pouco, que me colocou para trabalhar para criar meus irmãos, que meu padrasto estudou pouco, ganhava pouco, reclamando que ninguém me via com algum valor. Se eu não fizesse vinagrete, eu não ia virar auxiliar de cozinha. Se eu não virasse auxiliar de cozinha, eu não ia desejar virar garçom. Se eu não virasse garçom, eu não ia atender a mesa do Dr. Ivan. Se eu não atendesse aquela mesa, eu não ia trabalhar numa empresa onde, embora eu tenha feito muita coisa simples lá, me despertou o desejo de fazer uma faculdade. Não ia mudar quando me pressionaram, eu não ia mudar de lugar dentro da sala. O Joselei nem nenhum outro professor lá do Hércules ia me ensinar de verdade. Para eu descobrir o meu potencial numa prova, o cara não era burro, eu era preguiçoso. Ligação iônica e covalente, de jeito nenhum. De forma alguma. Nem me pergunta muito que eu vou fazer o Joselei passar vergonha aqui. Né? Eu não vou Fórmula de Bhaskara. Eu falo pra gurizada, você tá aprendendo a fórmula de Bhaskara? Vocês aprenderam a fórmula de Bhaskara? No ensino médio, você aprendeu isso no fundamental. Sim. Então vem aqui na frente e coloca a fórmula de Bhaskara. Já 2 levanta na turma de 100. Ó, pessoal, aí vai, chama 2. Os 2 coloca, sempre um erra. Ó, gente, vocês aprenderam isso na oitava, no 9º ano?
Sim, eu falei, não, vocês não aprenderam. Vocês não lembram nem a fórmula. Então vocês decoraram lá para fazer uma prova. E aí o que acontece? Você fica aprendendo a fórmula de Bhaskara, chega na hora do vamos ver, você não sabe nem que você não pode gastar mais do que você ganha. Você não aprendeu o básico, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Então a gente vem de um contexto que sempre quando a gente entrega um pouquinho melhor, a gente vai olhando para trás e fala, cara, isso me ajudou, isso me ajudou. Então eu vou dizer para vocês, eu não teria feito a primeira faculdade, nem a segunda, a terceira, muito menos ser secretário de nada. O prefeito os prefeitos iam ter outros currículos na mesa como opção, né? Então eu falo assim para gurizada, o que mudou a minha vida foi fazer o simples bem feito e sem ter grandes pretensões, mas boas, pequenas pretensões. Hoje eu tenho um carro bom, eu olho e falo, cara, que loucura, isso aqui é resultado de muito esforço e muita dedicação mental de querer ter coisas boas. Ensinar ambição. Ambição é bom, ganância é ruim. O que a gente prega também? A ganância é você querer o que é o do outro. A ambição é você olhar o do outro e falar, cara, que pessoa abençoada. Ele já tem isso. Um dia eu vou ter também um parecido com isso. Querer aquilo que é do outro é o gostar do que é fácil, que vai fácil. A gente sabe. Não preciso falar com a realidade do jovem que gosta do que é fácil. Agora, a ambição é boa e a gente deve pregar a ambição. A ambição é ele prosperar, mas a ambição dele com ele mesmo. Até essa ideia de ambição, tem um livrinho bem simplesinho, que inclusive eu indiquei quando tive a oportunidade de trabalhar na Facções e na FCG, que é a luta pelo direito. A pessoa que escreveu aí, o autor Rudolf von Ehring, ele se reporta à cultura romana e ele não usa esse termo ambição, mas é justamente essa ideia do sujeito que se projeta naquilo que ele quer e ele não permite que seja diferente, que ninguém possa dizer para ele que você não pode ou que você não vai chegar lá. E foi isso aí que, na visão desse autor, levou o Império Romano a conquistar e a atingir aquilo que pretendia. Mas, meu caro, você fez a primeira faculdade movido aí, ainda muito jovem, movido por uma indicação, por um interesse em permanecer na empresa. Mas a sua segunda faculdade, você fez Ciências Sociais, né? Isso. Por que você fez Ciências Sociais? O que já te movia nesse momento da sua vida? Eu era presidente de bairro, e aí todo mundo falava de política, principalmente em época de campanha. Eu ficava olhando, eu não entendia o que era um partido, o que era direito, o que era esquerda, o que era socialismo, liberalismo. Eu entendia que eu estava aprendendo alguma coisa de comunicação, sabia fazer vinagrete, atender. O meu universo mental era muito pequeno. E quando as pessoas falavam, cara, a liderança é o seguinte, eu lembro de um senhor que falou assim, Mike, na verdade você é presidente de bairro, você não é líder comunitário. Eu lembro do professor Heitor falando isso. Heitor Romero? Que foi... Heitor... Que foi professor no CDB? Não, professor Heitor Romero. Professor do Fausta e do Licurgo. Meu professor, o filho dele estava na minha chave. Ele falou, não, você não está entendendo, filho, você ganhou a eleição, você não é líder comunitário. Você é presidente de bairro. Eu falei, não, mas tu fala, é igual. Ele falou, não é igual. O líder se faz pela ação daquilo que você promove na vida do outro. O presidente é quem ganha uma eleição, tem uma data para entrar, uma data para sair. Você pode construir a sua liderança comunitária, mas hoje você só é presidente de bairro. Eu comecei a olhar aquilo e falei, qual que é a diferença? É tudo igual. Não era, cara. A liderança, ela vem pelo exemplo, ele arrasta pelo conhecimento que ele, pela quantidade de pessoas que ele mobiliza em torno de uma ideia comum. Eu comecei a ser líder quando eu comecei a ficar feliz por entrar uma máquina lá no bairro e tampar um buraco. Que felicidade. O dia que reformamos a praça do Copa Sul, que derrubaram o bifão e construíram direito e tal, que era tudo rudimentar ali, sem pagar água, luz e tal, foi um transtorno na minha cabeça eu lidar com um monte de problema. Eu tinha 20 anos e recém-completados, eu não sabia direito como lidar, mas me jogaram pipoca no fogo, me jogaram milho no fogo, eu virei pipoca, cara. Que eu fui aprendendo assim, um cara tinha um caminhão, chegava na frente da casa dele, um caminhão que ele transportava gado, e todo sábado que ele chegava com o F4000 dele ali, ele lavava. Escorria aquela água com o resto dos dejetos na calçada de todo mundo. O que os caras falavam? Tem que chamar o prefeito, não vem para resolver isso. O vereador não aparece. Nunca apareceu o vereador lá, inclusive. Vou chamar o Michael, porque ele é um mediador dos problemas. Eu chego lá na calçada e falo, o que eu faço, cara? Esse cara tá errado. Mas ele fala, eu tô na frente da minha casa.
Eu posso, eu tô na frente da casa. E mais 2 moradores reclamam que escorre na frente e fica fedido na casa. E eu falei assim, vem cá, se eu arrumar lá no posto de entrada um lugar pra você deixar o teu caminhão lá, você não lava lá todo sábado? Eu falei, não, aí fica bom pra todo mundo. Aí eu ia lá durante a semana, chegava no pô, eu tô com um problema lá, o cara tá lavando o caminhão, tá escorregando água, tá atrapalhando todo mundo, mas me alivia aí, por favor, cara. É uma vez só que ele chega todo sábado, deixa eu estacionar isso aqui, porque você tem a escoação certinha aqui do teu lava-jato. E se você falar que vai cobrar e tal, aí o cara do posto falou assim, mas não posso colocar uma propaganda do posto lá no muro da associação? Foi claro, cara, eu quero te ajudar. Eu falei, não. Então, quando tiver um campeonato com uma medalha, você perde sim, porque aí tem muita gente do Santa Luzia tá indo abastecer lá para baixo. Então, ia ser bom, importante. Eu vi a ideia, eu vou liberar aqui para apoiador de evento da associação o muro para colocar. Era o posto Vitória. Até hoje tá lá no muro. E aí, uma das coisas é um morador que chegar um caminhão grande pode deixar estacionado no posto dele para ele, tá tudo bem. E eu resolvi, eu falei, cara, olha como são as coisas, como que é o exercício da liderança, né? É você começar a abraçar o que não é problema seu, mas é um problema coletivo. E aí veio um partido, eu me filiei no PMDB, eu fui presidente da juventude do PMDB em Campo Grande, presidente da juventude do PMDB no estado. E nas primeiras reuniões nos partidos, eu era um guri que veio do bairro. Eu me sentava nas mesas, assim, com filhos de deputados. Eu ficava olhando pros caras e falei, rapaz, política é um mundo muito chato. Não tô entendendo o que eles estão falando. Eu não entendo da lógica deles, não entra na minha cabeça. E conheci o André Puccinelli um dia numa reunião. O André Puccinelli falou, esse cara é bom. Esse cara é bom. Ele me chamou no canto e falou, você trabalha onde? Eu falei, trabalho lá, sou estagiário, tal lugar, faço faculdade e tal. Ele falou, tava passando um vereador, ele chamou o vereador e falou, no meio seguro. Esse guri é bom, pode pôr pra trabalhar. Trabalhei 5 anos como assessor de um vereador. Aí um dia o André Puccinelli me conta e falou assim, você vai trabalhar com um deputado. Eu trabalhei 2 anos com um deputado estadual. Um dia ele me conta e falou, agora tá na hora de você trabalhar com um deputado federal. Trabalhei 3 anos como assessor de um deputado federal, sempre escrevendo projetos. Eu já estava formado, fiz minha formação, parei com a publicidade, fui viver só com não exerci meu ofício de publicidade, fui trabalhar só com política pública. Mas assim, quando você trabalha no gabinete de pessoas que não entende o teu valor, você faz coisas simples. Então, chegava a época de campanha, contrata as meninas bonitas, vai pro centro para adesivar. As feias você põe na van e vai pôr lá para distribuir panfleto no bairro. Eu falo, cara, eu queria discutir projetos, políticas públicas, estudando tanta coisa legal lá que não acontece. Nunca ninguém me usava assim, senta aqui, uma ideia legal. Aí o Marquinhos Trade, em 2016, era deputado, já me conhecia da assessoria de outro, que era o PMDB, que eu era. Ele me liga e falou, Marcos, você não tem uns projetos aí? Eu vou ser candidato a prefeito, quero registrar propostas de política para jovens, você tem projetos aí? Eu falei, ixi, é o que eu faço a vida inteira. Mas se ele fala assim, qual projeto teu você já executou e é bom? Vamos repetir, vamos... Nenhum. Porque todo lugar que eu trabalhei, nunca tinha. Deixa eu só fazer uma menção aqui. Você falou do PMDB, você falou do André, do Jim. Marquinhos. Só uma menção mesmo assim, registrar aqui também que, se não o melhor secretário da cultura que nós tivemos aqui é o Américo Calheiros. Se o Américo estiver assistindo isso daqui... O André, ele tem... Que você pode gostar ou não do André, mas ele tem um time técnico, toda vida tem um time técnico muito bom. Depois eu rompi, assim, não amizade, que é meu amigo, mas rompi vínculo político com o André. Claro, normal isso. Fui pro Marquinhos ganhou a eleição, me tornou secretário da Juventude. Criei toda a Secretaria da Juventude, toda a lógica de funcionamento da Secretaria da Juventude. Eu criei com a equipe ali muito pequena. Tinha uma equipe de 4 pessoas. Mas como é que foi o convite, assim? Eu fiz uma reunião com ele, eu trabalhava com o Marum, na época, que era deputado federal, e eu fui para falar com ele, eu falei, o que você precisa? Ele falou, me ajuda a elaborar o plano de governo para as políticas de juventude, que eu quero elencar algumas propostas. É uma coisa importante, ele era professor, né? Ele falou, eu tenho que conquistar os jovens. Só que ele não me pediu nada, não me cobrou nada, muito menos eu cobrei alguma coisa dele. Eu falei, olha, você tem que trabalhar em empregabilidade, tem que trabalhar as questões ligadas à capacidade de saúde mental dos jovens e tal. Não é aquele primeiro emprego. É diferente, você está entregando um jovem nos 17 anos, ele não está preparado ainda. Você tem que voltar atrás, tem que trazer inteligência emocional, educação financeira, você tem que trazer empreendedorismo. Eu fui com uma pegada que eu pesquisava e que eu via. E eu queria um programa chamado Levanta a Juventude, que ia ter aulas assim, sensadas nas regiões e tal. Ele registrou essa proposta. E aí ele ganhou a eleição, não fez
promessa nenhuma. Tanto é que quando ele me convidou para ser secretário, ele já era prefeito fazia 4 dias. Me mandou um WhatsApp e falou, irmão, vem no GAPRE, vamos conversar. Eu ainda era assessor do Manu. Cheguei no gabinete dele, tinha carro, ganhava muito pouco, com a moto, capacete na mão, mochila nas costas. Ele falou, vem cá, você trabalha no Manu, você ganha quanto? Ele falou, você ganha R$1.700, uma coisa assim, 1.600. Eu ganhei 1.600. Trabalho no escritório dele. Ele falou, você pode ir lá agora à tarde, pede demissão, pega o protocolo, que eu vou te nomear na prefeitura. E eu falei assim, na juventude? Ele falou, você vai trabalhar na juventude. Rapaz, eu fui voando, pedi demissão, obrigado até por aqui, obrigado. Peguei o protocolo, assinou lá, fui, tirei cópia, levei à tarde. Quando eu levei à tarde o documento, falei assim, cara, que loucura, que oportunidade. Vou trabalhar com os projetos que eu escrevi. Assim, eu era um advogado que nunca tinha tido um cliente, eu era um arquiteto que não tinha uma casa, um engenheiro que nunca fez uma ponte, eu era um psicólogo que não tinha uma cadeira para atender ninguém, eu era um cientista social que nunca me envolvi em nenhum projeto. Porque eu não conto uma equipe de campanha como política pública. Isso é campanha. Junta gurizada, faz reunião, cuida do grupo de jovem da campanha. Isso não era política, isso é muito perto, pouco perto do que a política precisa. Quando eu volto com os documentos da tarde, eu falei assim, é lá na juventude? Falei, qual que é? Lá tem um cara que é gestão de projetos. Isso ia dobrar o meu salário para 3.500, quase R$4.000. Que loucura, cara. Vou pagar os documentos da minha moto, vou financiar um carro. Que legal, cara. Vou ganhar mais e vou trabalhar em algo que eu construí, cara. Vai ser a melhor experiência da minha vida até agora. Valeu a pena não ter desistido. Quando eu volto pro gabinete dele, te juro, cara, ele entrei assim, porque na imprensa falaram que o Coringa ia ser o secretário, ou que não sei quem ia ser secretário, que quem perde a eleição, que é muito próximo ao prefeito, ocupa secretarias. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou ser gestor de projetos? Ele falou, como assim? Eu falei, tem vários departamentos. Tem o jurídico, tem assistência estudantil, tem não sei quem, não sei o que lá, e tem gestão de projetos. Eu vou trabalhar com os projetos? Ele falou, não, filho, eu tô te convidando para ser secretário. Eu falei, mas lá tem 40 funcionários. O seu funcionário vai pra lá, organiza. Nesse dia, meu salário multiplicou, foi por 10. Eu olhei assim. É surreal a minha relação que eu tenho com a Secretaria da Juventude. Então, vinagrete, eu fazia era 10 vezes por dia lá. Quando eu comecei, eu tinha uma equipe com 4 pessoas, hoje eu tenho uma equipe com 100 pessoas. A gente faz RG, primeira e segunda via. Lá nós fazemos serviço de junta militar. Lá eu faço emissão de passe de estudante de primeira e segunda via. Lá eu tenho um balcão de estágios. Tem mais de 100 vagas hoje lá de estágio para jovem de ensino médio ou graduação. Lá eu tenho balcão de empregos na FUNSAT, são divididas as vagas. Para a Secretaria de Juventude nós anunciamos as vagas que não exigem experiência. Tem um setor de atendimento psicossocial, eu tenho um cursinho preparatório para o Enem, atendimentos, venda, marketing digital, educação financeira. Tem mais de 30 cursos presenciais, tem um telecentro com cursos de inclusão digital para jovem, aprender Word, Excel básico, antes dele ir para uma entrevista de auxiliar administrativo, ele vai passar por esse telecentro. Inauguramos agora essa semana. A gente tem atividades em vários bairros, cursos, formações. Estou esquecendo várias plataformas com mais de 100 cursos online. Já ganhamos dois prêmios nacionais. Em 2018 ganhei um prêmio chamado Prêmio Nacional de Inovação Políticas de Juventude. Ganhei da mão do presidente Temer, uma placa. Em 2019 ganhamos de novo, só que já era o Bolsonaro. E ganhamos, 2020, ganhamos também da mão da ministra Damares, que esse prêmio é dado pela Secretaria Nacional de Juventude. 2019 estava ligado ao presidente Temer, 2018 era o Temer, 2019 era a ministra Damares, porque a Secretaria Nacional de Juventude ficou dentro do ministério dela. Ganhei 2 premiações nacionais. Eu tenho um ecossistema com mais de 100 profissionais voluntários que trabalham na Secretaria da Juventude como professores. Só assim, como é que lota? Tá tudo lotado. Como é que lota? É qualidade no atendimento. Mas como você dá qualidade no atendimento? Pedindo para a iniciativa privada aquilo que eu não tenho no poder público. Pessoas extremamente capacitadas, dando os cursos, formações que se dão na iniciativa privada, nas universidades, no sistema S. Então a gente conseguiu elaborar ali um ecossistema de voluntariado dentro da Secretaria da Juventude que eu posso falar para você. Qualquer líder comunitário em qualquer bairro que peça qualquer curso da Secretaria da Juventude, eu peço 15 dias,
para organizar com a equipe, eu mando uma equipe, faço um curso, nem que seja debaixo de um pé de manga, nem que seja dentro de uma igreja, nem que seja numa sala de aula, mas a gente faz, a gente vai e a Secretaria da Juventude ainda vai crescer muito. Hoje, se um jovem que nos acompanha aqui, Michael, quiser usufruir aí dessa estrutura, onde que fica a Secretaria da Juventude? Na rua 25 de dezembro, esquina com Antônio Maria Coelho, tem um antigo shopping Marrakech. O terceiro andar desse shopping é toda a Secretaria da Juventude. Ele pode ir lá que ele vai ser orientado. Pode ir lá, funciona que horário? De manhã, tarde e à noite, tá? Apenas a emissão de documentos, que funciona até às 17h30. Mas os cursos tem de manhã, à tarde e à noite dentro da Secretaria da Juventude. 3314-3577 é o número fixo e número de WhatsApp para quem quer conhecer os cursos da próxima semana. Se o jovem quiser fazer curso, lá tem. Se quiser trabalhar, lá tem encaminhamento para trabalhar, com experiência, sem experiência. Hoje eu posso fazer 1.380 encaminhamentos para entrevistas em Campo Grande. Tem que querer. Precisar é uma coisa, precisar tem muita gente precisando. Eu quero saber quantas pessoas estão querendo trabalhar. Aí é outra coisa, que é uma outra discussão para um outro podcast. Quem sabe fazer vinagrete. Porque o empresário está certo, cara. Ele entrevista 10 para achar um. E eu dou razão para o empresário. Cara, você vai colocar qualquer um para trabalhar aqui, porque você precisa. Tem empresário que está dando R$500 a mais no salário de quem não falta. Tem empresário que está dando sacolão para quem não falta, para quem não leva atestado, para quem, entendeu? Tá difícil para o empresário também. A gente vive o plano de emprego na cidade, é verdade, mas também tem muita gente ganhando mal, mas também tem muita gente desqualificada. Então o que a Secretaria da Juventude é para a cidade? Uma pílula. Uma pílula. Eu queria ser um remédio para curar várias dores da cidade, mas naquilo que eu posso hoje, com as ferramentas que eu tenho na mão, posso dizer com toda clareza, franqueza e sinceridade, não tem um jovem nessa cidade que não precise de algo que eu tenho dentro da Secretaria da Juventude. Além do telefone. O Instagram. Tem o Instagram. Mais de 30 mil seguidores. @sejuvecg. Michael, você anunciou aí alguns serviços, né, o trabalho aí da Secretaria para jovens que estão saudáveis e tudo mais. E se chega um jovem lá viciado, por exemplo, aí vamos pegar um jovem usuário de drogas que chega lá na secretaria, ele também vai encontrar encaminhamentos? Temos um núcleo de atendimento psicossocial. Existe um filtro que nós fazemos de vulnerabilidade social com uma equipe multidisciplinar. Uma psicóloga e uma assistente social atende, porque tem terapias que a psicologia pode entrar para ajudar. Agora, tem tratamento que demanda remédios, internações, aí a gente encaminha para a rede de saúde. Lá pela Fazer encaminhamento é feito. A gente faz o encaminhamento para os CAFs, né? Ou para comunidades terapêuticas, quando o caso é muito grave, precisa de uma internação. A gente também tem esse fluxo com as comunidades terapêuticas lá dentro da Secretaria da Juventude, a gente consegue dar esse fluxo também. Muito bem. Falando da saúde mental, dentro da Secretaria também existe algum projeto voltado para o jovem que tem alguma deficiência física, um cadeirante? Muitas empresas nos procuram para divulgar essas vagas específicas. E nós temos um PCD, né? E nós temos um banco de dados sendo criados para essas vagas específicas. Mas existe um detalhe muito maior, que é, por exemplo, quem está no LOAS, se ele sai do LOAS para ir para uma iniciativa privada, é muito complicado ele voltar a receber o LOAS. E se ele for demitido? Tem empresa que tem o poder público não deixou claro. Já existe lei que está sem regulamentação sobre a possibilidade da pessoa que saiu do LOAS voltar a ter LOAS. Então é muito complicado para eles. Então tem coisas que a gente tem que cobrar. De repente vocês convidam aqui um deputado federal ou o Givanildo, quando ele for deputado federal, a gente fala, olha, vamos estender, vamos dar um prazo, vamos dar uma... Eu tô tentando ser líder de algum bairro. Não presidente, líder. Você tá muito humilde. Não, eu quero uma caminhada. A política é coisa muito boa, muito importante, né? Só perde quem não se envolve. Inclusive a nossa geração, tenho certeza que a tua também foi construída dessa forma. Nós nunca fomos motivados, né, a participar das decisões. Na verdade, o que eu ouvia do meu pai e da minha mãe era: não se envolve porque essas questões são muito perigosas, coisa de vizinho, você não nem passa longe do que sair da rua. Então, um medo, né, na verdade.
E hoje o que eu ensino para meus filhos, o que eu converso com os meus familiares, na oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre política, é mostrar o quão importante é que as pessoas boas se aproximem da política. Porque o movimento ele é natural, à medida em que os bons se afastam, a tendência é que os maus se aproximem e Não tomem existe conta. vácuo na política. Não Exatamente. existe vácuo. Alguém tem que estar lá. Saiu, ocupou. Exatamente. Então, a nossa fala é sempre precisamos participar, né? E que bom, Maicon, que você é uma pessoa que colocou o seu nome, que está fazendo essa caminhada, é uma pessoa que se qualificou, é uma pessoa que tem uma estrutura, uma envergadura moral de princípios, né? E, sobretudo, é um cara trabalhador, né? Então, eu aqui, como um dos integrantes do podcast Atitude Diferente, fico envaidecido, satisfeito, feliz mesmo por hoje participar contigo dessa entrevista e saber que nós estamos oferecendo aqui conhecimento para aqueles que nos acompanham e, sobretudo, a indicação de quem, né, é uma pessoa que veio da luta, que construiu a luta e que sabe que para construir uma sociedade justa, uma sociedade de pessoas trabalhadoras, é necessário que as pessoas boas se aproximem, que as pessoas boas abracem aquilo que é da sua competência, né? E pare só de reclamar, porque reclamações não levam ninguém a nada e nem a lugar nenhum. Então nós precisamos participar mesmo. E fico muito feliz, né, por esse podcast hoje. Obrigado, Evandro, tá, por ter tido essa maravilhosa ideia de convidar o Maicon. Obrigado a Duda, né? que Um abraço pra ela. intercedeu isso daqui. Eu também quero agradecer também a Angélica, que sempre me tratou com o maior carinho. Minha comadre. Só com Minha chefe de gabinete, minha Então, comadre. conversei Madrinha da muito, Helena. entendeu? Muito obrigado, Angélica, pelo intermediar também isso daqui, né? A Duda que teve a ideia. Mas que bom que não deu certo da outra vez, da gente de eu ter vindo, porque hoje deu 1h30 de programa aí. Olha aí. Eu me empolguei. Muito bom. Se a gente gravasse um programa para falar sobre saúde mental do jovem, a gente tinha 1 hora para falar aqui. Se a gente falar sobre qualificação nível baixo, a gente tem mais 1 hora de falar aqui. O jovem, que é aquela coisa assim, não é o futuro, o jovem é o presente. Se a gente não cuidar da nossa juventude hoje, a gente não vai para lugar nenhum. Eles são quem vão nos liderar, vão liderar os nossos filhos. Então a gente tem que cuidar. Eu penso assim que nas periferias tem muito jovem, muito bom, com muito talento, tem um coração enorme, que pode trazer muita criatividade e inovação para os problemas que nós temos. Então, vocês, outras pessoas que são líderes em seus segmentos têm uma responsabilidade muito grande no sentido de dar um bom exemplo para fazer com que as periferias entendam que as soluções vão vir dali, principalmente do orgulho de ser periferia. Nós temos. Uhum. Sobretudo aquela região, cara. Pô, a gente podia gravar um programa falar sobre rota bioceânica, o quanto aquela região vai ser valorizada, com as indústrias que vão chegar lá, e quanto a gente tem que preparar aquela juventude para ontem. Ensinar um segundo idioma, inglês, espanhol, mandarim, porque a rota vai ligar todo o nosso eixo de exportação para o Chile, e isso vai trazer um mercado internacional, vai olhar Mato Grosso do Sul com outros olhos, então vai trazer muito. A gente vive numa cidade muito próspera, de muitas oportunidades. Sim, você falando da rota bioceânica, inclusive, um abraço aqui ao Padre Agenor, que montou um comitê que está ainda não participei, mas se eu for discutindo. Convidado, eu quero participar desse comitê. Legal. Já alguns membros lá, o Rubinho, as lideranças da região todas lá estão com o Padre Agenor lá. Uma reflexão muito, muito bacana a respeito aí dos reflexos dessa rota. E que seria, com certeza, também aí de repente um tema aí para um outro podcast, né? E você, com certeza, meu caro, ir lá conversar com o Se eu abrir um podcast também, vou convidar vocês para estar lá. Tô pensando em abrir um podcast. Muito bom. Eu sou convidado para muito porque nós somos resultados aqui dos deslocados, né? Fomos convidados para participar e aí vamos criar um podcast. O pessoal da periferia, lá do Tarumã, ele foi convidado, né? Porque tem um menino lá que apresenta, que foi aluno dele. Selecionei na Faxui o Décio, né? Que é o criador do podcast, me fez o convite. Eu convite do dia, daí nós fomos lá, ele conversou, e nós tivemos a ideia de termos um podcast da Associação da Atitude Diferente. E foi assim, tá esse trabalho. E estamos aí na caminhada.
construindo. Você tem projetos também, assim? Você tem um podcast que você quer montar? Foi uma ideia que eu tenho, alguns amigos têm falado, cara, um podcast, falar sobre juventude, sobre o futuro da cidade, isso é uma coisa, todo lugar que eu vou, eu falo, tá, eu vou, mas eu vou convidar quem? Vou convidar você, então, eu vou voltar convidando todo mundo que eu já fui convidado, que já me convidou. Não, e se um dia nós formos convidados, pode saber que nós estamos lá. Fica tranquilo. Muito bom. Evandro, da minha parte, já externei aí a minha satisfação. Né? Você tem alguma questão mais que gostaria de tratar? Eu queria mais agradecer mais o Maicon mesmo, sabe? Por se disponibilizar. Da outra vez não deu certo porque questão de agenda, tudinho, né? Mas foi uma maravilha também que deu certo hoje. Sabe? Agradecer também aos nossos, aí com vocês, né? Maicon, antes de agradecermos então aos nossos colaboradores, você tem alguma consideração final? Gostaria de dizer, meu caro, alguma coisa que a gente não perguntou, que você considera que seja Quero importante agradecer o convite, parabenizar vocês pela atitude diferente de criar um podcast para falar sobre vários temas que vinculem pessoas ao que pode ser feito hoje com as ferramentas que você tem. Aposto que vocês sempre trazem pessoas que têm uma história muito parecida com a minha. Repara, minha história não é diferente, minha história é muito comum. Então, lá do comum se traz também soluções, né? Por meio de atitude diferente, porque o simples, mais ou menos feito, todo mundo sabe fazer. Agora, fazer o diferente, olhar tudo por um prisma do copo sempre meio cheio, nunca meio vazio. Gostei de quando você falou, os bons têm que se associar, né? Dentro da política, fora da política, dentro da iniciativa privada. Quero fazer parte de uma geração de jovens líderes que vai tornar Campo Grande, no mínimo, a melhor cidade do país para se viver. Porque se a gente não aponta para as estrelas, a gente não chega nem perto da lua. Então eu tenho sonhos altíssimos para minha cidade. Então toda vez que eu sou estimulado a fazer algum tipo de vinagrete, eu penso assim, a gente está fazendo isso hoje, talvez não vá ser eu nem vocês que vai colher, mas nossos filhos, os nossos netos vão morar num lugar muito melhor do que hoje. Nós queremos reforçar, Maicon, que nós convidamos aqui sempre, procuramos convidar sempre pessoas que são de atitude diferente. E tenho certeza que o Evandro o convidou justamente porque você é essa pessoa. Aqui nós prezamos e acreditamos que a maioria das pessoas que nós temos em Campo Grande são pessoas boas. O problema ainda é que os bons são silenciosos, né? E os maus acabam fazendo um barulho muito grande. Então nós queremos sim unir a pessoas boas e acreditamos sim que, independentemente de partido, é aquela ideia que você tratou aqui conosco no começo do podcast, não interessa se é de direita, se é de esquerda, as pessoas boas precisam se unir, porque quando o projeto é bom e ele atinge as pessoas que efetivamente precisam desse projeto, não tem que se discutir se você é esquerda, é direita, é centro ou não. Então fico muito feliz por você ter compartilhado conosco aqui as tuas ideias, os teus ideais, a tua trajetória e um pouco do teu trabalho. E quando quiser voltar, né, mano? Com certeza. Fique à vontade. Fique à vontade. Convidar na Ser Jubilar. Isso, pode falar conosco. A audiência de vocês, para os contatos de vocês. Muito bem. Agradecemos. Agradecer também aos meninos que estão tiveram paciência. Muito bem. O Regis chegou para falar comigo e falei, cara, eu tô atrasado, vamos para um podcast, deve estar arrependido de ter chegado. Com dor nas costas ali, né? O lugar que ele está sentado é muito bom, Regis, mas nos perdoe, tá, meu amigo? Agradecer então aí o De Paula Advocacia, né, que nos apoia. Agradecer a MRS Soluções Web, tá? Também grandes parceiros. Doceria Gourmet, Le Petit, muito obrigado. A Ideal Soluções Empresariais, que já esteve aqui conosco falando também sobre a empresa, né, muito bom. E o Deslocados, que são aí a podcast. Deslocados. E a Associação Atitude Diferente, que é a nossa razão de ser, né? E voltamos novamente aí. Muito obrigado àqueles que nos acompanham. Sempre lembrando, nos ajude curtindo, comentando, que mais, Leandro? Compartilhando. E só, né? Pega o link, põe no grupo do WhatsApp. Isso, sugerindo, né? Pode ir lá também. Nós somos muito democráticos, não precisam, aqueles que nos acompanham não precisam concordar conosco. A liberdade de opinião é sempre a nossa bandeira maior, tá? Então, muito obrigado, o nosso abraço a você, caríssimo, a você, caríssimo. Atitude diferente.
diferente. Atitude diferente.